Eu comi a pílula imortal originalmente feita para Qin Shi Huang, mas embora tenha obtido uma fonte de vida infinita, não posso ser imortal. Se meu corpo for ferido, ainda morrerei. Para sobreviver, tornei-me um mendigo despreocupado viajando pelo mundo. Inesperadamente, no segundo ano, vi um pequeno mendigo como eu, espancado até a morte por ofender um dignitário. No terceiro ano, vi outro cultivador maligno que massacrou uma cidade inteira para cultivar. Aquele cultivador maligno apenas olhou para mim de longe e me assustou a ponto de correr desesperadamente por 7 dias e 7 noites. Só então percebi que o mundo do cultivo é realmente muito perigoso. Caso contrário, mesmo que tenha longevidade, ser morto por alguém poderoso é um desperdício. Por não ter raiz espiritual, não posso cultivar. Então, decidi primeiro conseguir um trabalho paralelo. Neste dia, cheguei a uma ferraria. O velho ferreiro me viu desamparado e viajando pelo mundo, e sua esposa havia morrido cedo, então ele estava sozinho. O velho ferreiro também esperava que alguém cuidasse dele na velhice. Então, ele me aceitou como aprendiz. Neste último mês, tenho girado o martelo de ferro sem parar todos os dias. Agora posso simplesmente fazer algumas ferramentas agrícolas comuns. A ferraria é dividida em aprendiz, formado, final e avançado. Acima disso está o nível mestre, que é um artesão de armas. Mesmo que os artesãos de armas refinem algumas espadas e bastões, eles são mais poderosos do que armas complexas. Portanto, um artesão de armas sem cultivo também é uma existência inatingível para os mortais. A primavera vai e o outono chega, e 2 anos e meio se passaram em um piscar de olhos. Neste dia, meu nível de artesão de armas atingiu o nível mestre. Eu não podia esperar para fazer uma faca. Segurando a faca longa, eu podia sentir claramente o feedback que esta faca me dava. Amplificando o poder mágico em 20%, cortando cabelo e ferro como se fossem lama. Isso já se separou do nível de uma faca mortal comum. Depois de observar quase o suficiente, coloquei a faca longa de volta no fogo e a destruí diretamente. Nos últimos 2 anos, o mundo exterior parece estar turbulento. Pessoas misteriosas aparecem frequentemente na aldeia. Acho que há muitos cultivadores entre eles. Mantendo o princípio de discrição e discrição, tenho tentado fazer os utensílios que faço durante este período como produtos mortais para evitar atrair a atenção dos cultivadores. No entanto, em poucos dias, a notícia de que a aldeia vizinha foi roubada por bandidos se espalhou. Os aldeões não puderam deixar de entrar em pânico depois de ouvir isso. Nos últimos meses, tem havido rumores de que a corte de Pingu está instável e os heróis estão divididos. O banditismo é desenfreado e notícias de que certas aldeias foram roubadas chegam de tempos em tempos. Estou um pouco assustado também. Então, fiz uma faca longa do mais alto nível durante a noite e pedi ao meu mestre Li Chenil para entregá-la a um velho de sobrenome Shen na mesma aldeia. E peça a ele para mentir dizendo que foi um antigo artesão de armas que a deu a ele. E então peça ao velho Shen para entregar a faca ao capitão da guarda da aldeia. E finja que é uma herança de família para que ele possa usá-la para proteger a aldeia. E o nome do capitão da guarda é Wang Xiaokun. Ele ficou tão animado quando pegou a faca longa e garantiu repetidamente ao velho Shen que seria capaz de proteger os aldeões. Com certeza, poucos dias depois, mais de 10 bandidos vieram para a aldeia de Fanxi com grande alarde. Os aldeões se esconderam em uma caverna na montanha atrás, e eu não fui exceção, levando meu mestre para se esconder. Não demorou muito para que um membro da guarda viesse avisar que o grupo de bandidos foi morto pelo capitão Wang Xiaokun. Depois que todos saíram, percebi que muitos bandidos foram cortados ao meio, com cortes lisos como espelhos. Eu e o mestre Li Chenil não ficamos muito surpresos, pois ambos já esperávamos esse resultado. O tempo passou depressa, 30 anos se foram um piscar de olhos, e meu nível de alquimia se elevou constantemente. Subindo um nível a cada 2 anos e meio, não pude deixar de verificar o painel do sistema de longevidade da alquimia, cujo nível já havia atingido o nível de Deus Arcaico Supremo. Eu sei que eu e Jin Zidão estamos no nível de Deus Arcaico. Agora, com materiais especiais, já consigo forjar alguns artefatos divinos. No entanto, não me atrevi, e também não sei se os artefatos divinos podem causar baclas nos alquimistas, então só ouso forjar alguns artefatos de baixo nível. Agora, as roupas que visto são artefatos, e por causa das limitações do meu cultivo, não consigo controlá-los. Então, eles só servem para proteção. Depois de organizar a bancada, terminei o trabalho de ferreiro mais cedo hoje. Caminhei com um humor um tanto pesado em direção ao quarto do mestre Li Chenil. Mais de 30 anos se passaram, e ele já tinha 80 ou 90 anos. Nos últimos dias, o mestre me disse algumas bobagens. Filho, a coisa mais correta que fiz nesta vida foi aceitar você como discípulo. É uma pena que eu não tenha te visto casar e ter filhos. Mas também acho estranho. Como você, garoto, continua sempre jovem e sem mudanças. Será que você é imortal? Ao ouvir isso, apenas disse levemente, mestre, não brinque. Onde existe imortalidade?
Vou preparar o jantar para você. Li Chieliu olhou para minhas costas enquanto eu me afastava, cada vez mais embaçadas. Finalmente, até que escureceu, e quando voltei, descobri que ele já havia partido para o oeste, com um sorriso no rosto. Gritei de tristeza: mestre! Toda a vila veio à forja. Depois de enterrar Li Chieliu naquele dia, procurei por muito tempo e finalmente encontrei um segredo amarelado em um canto. Técnica de disfarce. Isso foi há alguns anos, quando um velho mendigo veio à vila e eu comprei o manual que ele estava vendendo. Já estou na vila há mais de 30 anos e não mudei nada. Isso está chamando muita atenção. Se isso se espalhar, não sei o que vai acontecer. Para não causar problemas desnecessários, vou usar a técnica de disfarce para mudar minha aparência. Abri a técnica de disfarce e comecei a ler. Em seguida, palavras como adicionaram apareceram no livro. Rapidamente encontrei muitos materiais. Fiz adereços e cosméticos e então comecei a me transformar. A aparência externa que exibo é a de um envelhecimento leve. Mais 2 anos e meio se passaram. Neste dia, do lado de fora da minha forja, chegou um pequeno mendigo, como eu quando cheguei aqui. O pequeno mendigo ficava do lado de fora todos os dias, me observando forjar. Eu chamei o pequeno mendigo. De qual família você é, garoto? O pequeno mendigo abaixou ligeiramente a cabeça e disse: não tenho pais, nem tenho casa. Que tal isso então? Me aceite como mestre. Eu te ensino a forjar ferro, e este lugar será sua casa de agora em diante. O pequeno mendigo hesitou por um bom tempo. Finalmente acenou com a cabeça em concordância. A partir desse dia, a ferraria ganhou um pequeno mendigo. Eu lentamente o ensinei a forjar ferro e então entreguei todo o trabalho para ele. À medida que passávamos tempo juntos gradualmente, eu descobri que o verdadeiro nome do pequeno mendigo era Efan, nascido em uma pequena família de cultivadores. Devido à destruição da família, então ele acabou nas ruas. À medida que minha habilidade de gerenciar pessoas melhorava, ensinar o pequeno Efan se tornou mais fácil. Não demorou muito para que Efan fosse capaz de lidar com as coisas sozinho, e eu comecei uma vida de aposentado, plantando vegetais todos os dias, criando porcos e pastoreando gado. Sob minha educação, o nível de prática de Kid Efan disparou muito rapidamente. Gradualmente, Efan percebeu que seu mestre deveria ser um especialista isolado. Pensando nisso, ele não pôde deixar de ficar animado, seus punhos cerrados involuntariamente. Esta era sua oportunidade, ele tinha que aproveitá-la para se vingar de sua família. Neste dia, Efan viu seu mestre, trazendo um monte de materiais para a bancada e começando a refinar. Efan não perdeu esta oportunidade. Observando atentamente, minha velocidade de mão era extremamente rápida, e as chamas piscavam constantemente. Rapidamente, as peças foram refinadas uma por uma. Bum! A mente de Efan explodiu. O nível de prática de Ki atingiu diretamente o nível de mestre, e então ele desmaiou diretamente. Eu não pude deixar de parar os movimentos em minhas mãos. Coloquei Efan no quarto. Seu próprio nível de prática de Ki era muito alto. Desta vez, eu estava refinando com força total novamente. Com o nível atual de Efan, ele ainda não conseguia suportar. Felizmente, usei o caminho do disfarce para ocultar um pouco do meu poder. Caso contrário, o protagonista Efan teria morrido. Talvez outro livro fosse muito simples. Desta vez, estou refinando um artefato super antigo para me preparar para o resto da minha vida. Para não ser atingido pelo karma, coloquei proibições neste artefato, restringindo a traição e a desobediência ao mestre. Segundo, não deve haver pensamentos malignos em relação aos praticantes de Ki e ao mestre. Terceiro, sem a permissão do mestre, nenhum ataque deve ser lançado contra mortais. O protótipo deste artefato super antigo é um leque dobrável com 9 varetas, um pino de leque e uma superfície de leque. Depois de refiná-lo, eu o montei. Finalmente, ele tomou forma. Em um lugar que eu não conhecia, todo o reino divino estava turbulento. Linhas de regras surgiram. Inúmeros seres poderosos super antigos foram despertados e começaram a calcular, suas expressões mudando drasticamente. E eu, por outro lado, não percebi nada. Estou muito cansado agora, nem consigo levantar as pálpebras. Adormecendo gradualmente, este leque dobrável consumiu toda a minha energia, e até minha essência foi danificada. Quando acordei, já haviam se passado vários dias, abri os olhos e Efan estava ocupado ao meu lado, servindo chá e água. Efan, você não tem nada que queira me perguntar? Efan fez as coisas. Enquanto respondia, meu mestre me dirá o que devo saber. O que eu não deveria saber, não ouso saber. Eu também não me importo com o que Efan pensa. Continuando a dizer, na verdade, o mestre é um mestridão. Um mestridão é o melhor artesão de armas do mundo mortal. Pode forjar armas-dão que farão até mesmo os cultivadores da tribulação da transição ficarem tentados. Cada uma é um tesouro gigante no mundo do cultivo.
Naquela época, durante o auge do meu mestre, fui vítima de pessoas traiçoeiras. Meu cultivo foi desperdiçado e só pude me esconder nesta pequena vila de montanha para sobreviver. Pode ser que não haja muito tempo restante. Efan se ajoelhou diretamente para mim. Nunca esquecerei a grande bondade do meu mestre. Certamente permanecerei ao lado do meu mestre. O tempo voa, e 20 anos passam em um instante. Efan já tem a aparência de um homem de meia idade, e seu nível de treinamento de Ki atingiu diretamente o padrão de um taoísta. E eu estou com uma aparência de velhice, deitado na cama. Pequeno Efan, meu mestre está quase no fim. Isso foi o que meu mestre ganhou em seu auge. Foi confiando neste livro secreto de treinamento de Ki que alcancei o nível de mestridão. Seu ponto de partida é mais alto que o do seu mestre. Espero que você possa ir muito longe. Efan pegou apressadamente o pergaminho dourado em minha mão e viu as palavras 5 anos de treinamento de Ki. A redação da simulação de 3 anos não pôde deixar de ser comovente. Efan olhou apressadamente para mim. Mas eu já havia fechado meus olhos. Efan rapidamente deu um passo à frente e estendeu a mão para verificar minha respiração, e gritou tristemente, mestre. A partir de então, havia uma tumba e uma lápide a mais na montanha, e o túmulo do meu mestre Li Tianyu do outro lado, olhando um para o outro à distância. Aldeia de Linjiuan, no país de Kanjiun. Hoje, um pequeno mendigo entrou na vila e, com a ajuda dos aldeões, alguns dias depois, uma pequena cabana foi construída na aldeia de Linjiuan e se estabeleceu ali. E essa pessoa estava viajando continuamente. Eu, que viajei por mais de 2 meses, usei o pseudônimo de Li Xiaomomo na aldeia de Linjiuan. Velho Bai, o que você acha de se estabelecer neste lugar? Eu estava limpando enquanto falava. O estranho é que não havia ninguém por perto. Na verdade, ao meu lado. Um jovem vestido como um estudioso de branco, flutuando no ar, segurando um leque dobrável e abanando-o suavemente. Só eu posso ver essa pessoa, é o espírito do artefato super antigo, eu o chamei de Velho Bai. Velho Bai fechou o leque na mão. Tudo bem, as pessoas aqui são muito entusiasmadas, eu acho que é bom também. Por sorte, há um médico famoso aqui, vou aprender com ele. Aprender o que adianta? Mestre, não estou dizendo, você deveria cultivar rapidamente. Contanto que sua base de cultivo atinja um certo nível, eu posso te levar para dominar os incontáveis mundos em minutos. O que Lao Bai diz não é exagero. Como o meu artefato super antigo, contanto que eu tenha cultivo para ativá-lo, em minutos. Serei invencível no mundo. Parei o que estava fazendo, balancei minhas mãos e pensei, eu também quero. Mas eu não tenho aptidão. Lao Bai é um artefato super antigo, e eu o refinei depois de muito pensar. Claro, todas as funções estão completas. Além disso, o espaço de Lao Bai pode plantar ervas medicinais e pode acelerar o tempo. Parar o tempo, reverter o tempo. No caminho para cá, eu já deixei Lao Bai tentar. O poder é extremamente aterrorizante. No entanto, Lao Bai disse que quando ele atacou, parecia ter atraído, o poder é extremamente aterrorizante. No entanto, Lao Bai disse que quando ele atacou, parecia ter atraído a atenção de alguma existência. Isso pode ser um grande problema. Eu rapidamente instruí Lao Bai a não atacar casualmente no futuro. A existência que pode prestar atenção a um artefato super antigo certamente não será inferior a esse nível. Se eu for descoberto, não sei como vou morrer. Depois de arrumar a casa, eu levei Lao Bai para a casa do único médico da aldeia, Yan Qingjiu. Yan Qingjiu também gosta muito de mim. Então, depois que expressei meu desejo de ser seu discípulo, ele ficou muito feliz. Nos dias seguintes, eu segui Yan Qingjiu todos os dias para estudar, lendo livros de ervas medicinais e livros de medicina, e ocasionalmente subia a montanha com Yan Qingjiu para coletar ervas medicinais. Ou ia tratar pacientes. Minhas ocupações secundárias também acenderam 2. Introdução à fabricação de ervas medicinais. Introdução à arte médica. Um mês depois, minhas habilidades médicas e de fabricação de ervas medicinais melhoraram de forma constante. Então, comecei a tratar pacientes sozinho. No meu tempo livre, subi a montanha para coletar ervas medicinais como meu mestre Yan Qingjiu. Neste dia, subi a montanha para coletar ervas medicinais como de costume. No caminho, encontrei uma cobra-sarna moribunda. Para experimentar minhas habilidades médicas, eu a tratei. A partir deste dia, eu costumava vê-la quando subia a montanha. Esta cobra pode ter inteligência. Ela se lembrou da minha bondade. Ocasionalmente, eu jogava um pêssego para ela. Inesperadamente, ela realmente comeu. Depois de pensar sobre isso, me senti aliviado. Afinal, é um pêssego com aura, que deve ser de grande ajuda para a cobra-sarna. Mais 30 anos se passaram em um piscar de olhos. Neste momento, fumaça ondula no pequeno pátio de colmo. Em um fogão construído com pedras. Há um pequeno balde. Este é um aquecedor de água que eu refinei casualmente. Lao Bai flutua no ar. Ao lado dele está deitada uma cobra-sarna preguiçosa. A cobra-sarna voltou há mais de 10 anos.
Eu costumo nutri-la com o caminho da criação, dando-lhe uma fruta de vez em quando. Uma cobra foi criada por mim para ser vegetariana. E, no entanto, fui forçado a torná-los vegetarianos. Lao Bai, Xiao Lai, vou começar a alquimia agora. Já se passaram mais de 30 anos desde que cheguei à Vila Linjiuan, meus caminhos da fitoterapia e da medicina já atingiram o nível de Deus arcaico, juntamente com os caminhos do plantio e da criação, também atingiram o nível de Deus arcaico. Depois de acumular por tanto tempo, na verdade, estou aqui para a alquimia. Lao Bai e Xiao Lai assentem simultaneamente, olhando para mim com expectativa. Eu também não falo bobagens. Depois que o forno de alquimia estiver pré-aquecido, jogue as ervas espirituais uma por uma. Em pouco tempo, uma massa escura foi refinada. Com certeza, a alquimia não é tão fácil. Felizmente, a experiência em alquimia também aumentou. Já se passaram 30 anos desde que comecei a alquimia. Hoje, meu mestre Yang Qingju faleceu. Vou prestar minhas condolências. Como discípulo, também estou usando roupas de luto. Antes de meu mestre falecer, também vim vê-lo. A maior parte das minhas ervas espirituais foi dada à família do mestre. Nas minhas palavras, estou sozinho e não preciso de dinheiro. Mas o mestre ainda tem uma família para sustentar. Não posso ensinar um discípulo a deixar o mestre morrer de fome. E a razão que usei é muito simples. Entregue os pacientes para mim, para que eu possa praticar minhas habilidades médicas. Yang Qingju não recusou depois de ouvir isso. Agora, mais de 60 anos se passaram e eu me tornei um médico milagroso na vizinhança, salvando milhares de pacientes. Yang Qingju tem um filho chamado Yang Shen, que tem mais de 50 anos. Como Yang Qingju teve um filho em idade avançada, ele é muito mimado. Como resultado, ele desenvolveu o hábito de ser preguiçoso e ocioso o dia todo. Isso tornou sua esposa e filhos miseráveis. Acordando cedo e trabalhando até tarde, suas economias suadas são usadas para apostar. Espere que eu enterre. Isso tornou sua esposa e filhos miseráveis. Acordando cedo e trabalhando até tarde, suas economias suadas são usadas para apostar. Depois que terminei de me curvar no salão ancestral, Yang Shen me cumprimentou apressadamente e disse: Irmão sênior, meu pai se foi. Você vê, no futuro, as despesas médicas. Como eu não poderia entender o que ele queria dizer? Yang Shen suspirou. Irmão júnior, veja, meus velhos ossos também estão quase no fim. A partir de hoje, decidi não praticar mais a medicina. As despesas médicas naturalmente também não existem. 60 anos de despesas médicas acumuladas não são uma pequena quantia. Então, suas vidas futuras serão inimagináveis. Irmão sênior, meu pai se foi. Você se esqueceu da bondade dele? Você pode ser quem você é hoje, não é tudo por causa do meu pai. Yang Shen me encarou, palavra por palavra. Não dei a ele uma boa cara. Nunca esquecerei a bondade do mestre em toda a minha vida. Mas o que isso tem a ver com você? Além de me pedir dinheiro. O que mais fiz por você? Depois de dizer isso, não me importei em prestar atenção nele e me virei para ir embora. O funeral de Yang Qingju correu bem, sem problemas, porque fui eu quem pagou tudo. Então Yang Shen não se atreveu a dizer nada. No dia seguinte ao funeral, Yang Shen, inconformado, foi diretamente à minha casa. Mas ao abrir a porta, descobriu que eu já estava morto há muito tempo, frio como gelo, sem respiração, então o funeral recomeçou logo após o término. Desde então, a aldeia de Linyuan tem um túmulo cenotáfio. O dinheiro para o funeral foi arrecadado pelas pessoas das aldeias vizinhas, e Yang Shen não contribuiu com um centavo. Acho engraçado que eu possa dizer que criei Yang Shen por décadas, mas ele não estava disposto a pagar nenhuma taxa de funeral no final. Em uma pequena cidade, eu, vestido como um pequeno mendigo, estava agachado na rua, com uma tigela quebrada à minha frente. Lao Bai flutuava atrás de mim, com uma expressão de desespero. Você diz que você tem uma tigela quebrada. Lao Bai flutuava atrás de mim, com uma expressão de desespero. Você diz que você é um ferreiro de nível Deus ancestral. Mendigar aqui, se outras pessoas souberem, não sei o que vão pensar. O que você entende? Isso se chama pequeno esconderijo no campo, grande esconderijo na cidade. Lao Bai ouviu as palavras, com uma expressão de desprezo. Eu não entendo, só sei. Se você quer dinheiro, pode facilmente manter sua vida batendo em ferro, por que vir mendigar? Se você quer aprender mais coisas, então você deve cultivar, se você cultivar. Alguns anos não são suficientes, estou sempre impotente em relação à aptidão. Porque mesmo que outras pessoas não tenham raízes espirituais, elas podem absorver energia espiritual para cultivar por outros meios. Como o treinamento corporal, alquimista, mas eu simplesmente não consigo. Meu corpo parece ter inimizade com a energia espiritual. Eu simplesmente não consigo retê-la. Todos estão vindo para cá. Este velho se chama Kilian. É o mestre Yin mais famoso nas aldeias vizinhas, proficiente em leitura de rosto, adivinhação, Feng Shui e transmigração.
Este é o meu próximo objetivo, já há alguns meses. Sob a pilha de inúmeras ervas espirituais, meu caminho de ferreiro atingiu o nível de Deus ancestral, a razão pela qual eu não parti ainda. É para dar ao mestre Ian que fingiu sua jornada final. Logo que Ilian chegou na minha frente, eu rapidamente gritei, velho senhor, por favor, tenha piedade, me dê algo. Que Ilian inconscientemente procurou a voz. Olhou para mim e ficou imediatamente estupefato, caminhando diretamente para frente. Me apalpou para cima e para baixo, admirando. Incrível, esta raiz óssea, verdadeiro semblante. Um talento raro de se ver em 10.000 anos. Garoto, você gostaria de me tomar como mestre para aprender adivinhação? E o caminho do Yin e Yang e do Feng Shui? Eu posso comer quando olho para cima? Que Lia não pôde deixar de sentir pena. Sim, sim. E o caminho do Yin e Yang e do Feng Shui? Eu posso comer quando olho para cima? Que Lia não pôde deixar de sentir pena. Sim, sim. Contanto que você aprenda, onde quer que vá, as pessoas o receberão calorosamente. Grandes peixes e grandes pedaços de carne em todas as refeições. Em seguida, Lia me levou para casa e realizou uma cerimônia de discipulado muito solene. Meu coração se encheu de alegria. Eu não esperava que o plano corresse tão bem. O caminho do disfarce é realmente útil. Estou sozinho, então não há inconvenientes. Eu também estou curioso. Perguntei a Kilian por que ele não encontrou uma esposa. Kilian me disse que quem faz essa linha inevitavelmente tem 5 deficiências e 3 faltas. Não é que ele não queira encontrar, mas não consegue encontrar. Depois que ele me acomodou, Kilian me deu uma pilha de livros. Depois que eu me familiarizar com eles, eu o seguirei para estudar. Num piscar de olhos, prático há 2 anos e meio, meu caminho de Feng Shui atingiu o auge. Em 2 anos e meio, meu nível já está no mesmo nível de Kilian. Muitas vezes, quando saio com Kilian, sou eu quem faz isso. A boca de Kilian está quase rindo torto. Este discípulo realmente não foi escolhido errado. Desta vez, um velho morreu. Os dois foram convidados para realizar um ritual. Eu estava segurando um grande gongo na frente do caixão. Na frente, havia um livro de escrituras. Recitando uma frase e batendo no gongo algumas vezes. Esta profissão é conhecida como Senhor Gongo Grande no folclore. Como o nome sugere, é tocar o gongo e recitar escrituras. Pode-se dizer que eu, agora, consigo resolver todo o serviço funerário. Primeiro, o livro das mutações. É melhor não fazer o ritual diretamente. A propósito, toque o Suona. Então olhe para os dias e comprei. Os dias são monótonos como a água, mas há uma felicidade infinita para descobrir. 40 anos para um ser de vida longa como eu. Não tenho nenhum conceito. Mas para os mortais, parece que não tenho nenhum conceito. Mas para os mortais, é como se fosse outra vida. Por exemplo, Kilian. Nesse momento, ele estava tremendo por todo o corpo, decrépito, deitado na cama. Xiao Quan, mestre, não vai funcionar? Tudo está bem em nossa linha. A única coisa que não é boa é que podemos ver nosso futuro. Vendo o fim de uma vez. Enxuguei uma lágrima. Mestre, na verdade, você está errado. Você sempre diz que está destinado a ficar sozinho. Então você não encontrou uma mestra. Mas e eu? Eu não caminhei com você? Então você não calculou com precisão. Por que você não está sozinho nesta vida? Ha 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 ha. Kilian não pôde deixar de rir. Sim, esta vida não é solitária e não foi em vão. Porque eu aceitei um bom discípulo, mas infelizmente não tenho netos discípulos. Aceno lentamente com a mão. Mestre, não se preocupe, no futuro, quando eu encontrar um, eu o aceitarei. Deixarei nossa linhagem continuar. Kilian acenou com a cabeça. Na verdade, o mestre já escolheu um bom cemitério para si mesmo. Fica no topo e na ponta dos pés da cordilheira que amam. Olhando para o pico majestoso, você me enterre e aceite discípulos novamente. Eu acariciei meu queixo e pensei. Então eu bati na minha mão. É ali. Mestre, você quer que seu neto discípulo seja um imperador? Kilian sorriu. Pode não ser necessariamente um imperador, pode ser um taoísta. Mestre Yin Yang, o mestre já foi chamado de Mestre Celestial, depois é o Grande Mestre Celestial. Na internet, eles também são chamados de taoístas. E Kilian está apenas no nível de Mestre Celestial. Para ele, o Grande Mestre Celestial é um reino que só pode ser alcançado de longe. Sem mencionar os taoístas entre os mortais. Enquanto conversavam, os olhos de Kilian fecharam-se lentamente. Como se estivesse dormindo. Eu silenciosamente puxei a colcha e cobri minha cabeça. O funeral de Kilian foi feito por mim pessoalmente. O cemitério foi escolhido pelo próprio Kilian. Eu o enterrei. Eu não tinha prestado muita atenção a este terreno antes, porque nunca tinha vindo vê-lo. Depois que eu subi desta vez, eu percebi que este terreno é extraordinário. As montanhas contínuas se estendem até aqui, e muitos picos dançam para proteger os lados. Na frente, há uma vasta área aberta. No final,
Há 3 montanhas, a do meio apontando direto para o céu. Os picos de ambos os lados são majestosos, com o dragão azul e o tigre branco protegendo os lados. Este é o lendário covil de dragão. A primavera vai e o outono vem, e um ano se passou em um piscar de olhos. Neste ano, eu frequentemente saio. Eu também prestei atenção especial a isso. Há pessoas com autonomia em Yang, mas infelizmente há muito poucas pessoas com autonomia. Neste dia, eu estava deitado na cama relaxando. Xiao Lan preguiçosamente estava deitado ao lado tomando sol. Li Tianxi estava ocupado. Neste momento, um grito de uma criança veio de repente de fora. A porta se abriu e uma figura magra estava na porta. Vendo-me abrir a porta, ele se ajoelhou diretamente. Por favor, Mestre Celestial, aceite-me como seu discípulo. Eu dei uma olhada. Você se levante primeiro e me diga o que está acontecendo, então eu vou considerar aceitar você ou não. O visitante se levantou e me seguiu para dentro da casa. Os dois sentaram-se no pátio. Mestre Celestial, meu nome é Agao Bai, e eu venho da Vila Ebian, que fica a milhares de quilômetros de distância. Agao Bai começou a contar o motivo pelo qual ele veio adorar o mestre. Não há mestres Yin Yang na Vila Ebian. As pessoas que morrem, eles simplesmente encontram um lugar para enterrá-los. Gradualmente, Agao Bai foi o único que restou em toda a vila. Eu acenei com a cabeça. Isso é normal. Não sei que tabus as pessoas comuns violariam, as famílias comuns não aguentariam. Agao Bai suspirou. Também pensei que era por causa disso que vim adorar um mestre para aprender e finalmente cedi. Aceitei Agao Bai, afinal, os descendentes têm suas próprias bênçãos. Quanto ao tipo de pessoa que Agao Bai se tornará no futuro, é assunto dele, só preciso cumprir minhas responsabilidades. Na cerimônia de iniciação, é assunto dele, só preciso cumprir minhas responsabilidades. Na cerimônia de iniciação, Agao Bai serviu chá e eu bebi um gole. Sentei-me. Discípulo, além de você, há mais um. Você é o segundo. Agao Bai ficou surpreso por um momento e perguntou rapidamente, Mestre, qual é o nome do irmão mais velho? Se nos encontrarmos no futuro, posso cumprimentá-lo. Seu irmão mais velho se chama Efan. Quanto a se vocês se encontrarão no futuro, é difícil dizer. Quanto a Efan, eu sei que ele é um cultivador imortal, os reinos imortal e mortal são separados, e a chance de os dois se encontrarem no futuro é basicamente zero. A partir desse dia, Agao Bai começou a me seguir para aprender, e eu não fui mesquinho. Ensinarei o máximo que puder. Sob minha habilidade super antiga de controlar pessoas no nível de Deus, Agao Bai aprendeu muito rápido. Em apenas 5 anos, ele atingiu o nível de mestre celestial. Nesse dia, eu estava deitado na cama, irradiando por todo o meu corpo. Um estado de exaustão. Discípulo, seu mestre está prestes a morrer. Agao Bai enxugou as lágrimas. Mestre, não diga bobagens. Trêmulo, tirei um pergaminho dourado de debaixo do travesseiro. Entreguei para Agao Bai. Isso foi passado para mim pelo meu mestre, que é seu avô mestre. Você deve estudar muito. Minhas técnicas secretas de Feng Shui de 16 caracteres. Nos meus momentos finais, eu já fechei meus olhos. Meu local já foi escolhido, é um local tranquilo e próspero. Sem grandes desastres ou grandes riquezas. Sob a ajuda dos moradores da aldeia, Agao Bai me enterrou. A partir de então, havia mais um túmulo na aldeia. O falso é um símbolo de separação do todo. Desta vez, durante minha jornada, encontrei o país de Canggu em caos. Senhores da guerra em todos os lugares, bandidos por toda parte, olhando para os refugiados em todos os lugares. Meu coração não aguentava, então vi refugiados novamente, meu coração não aguentava. Então, usei o espaço de Laobai para cultivar muitos grãos para alívio de emergência, mas esta é a dificuldade do mundo. Como posso salvar tudo sozinho? O resultado final é que a comida foi roubada completamente. Sem outra opção, tive que recrutar especialistas para proteger e, ao mesmo tempo, forjar para eles armas extremamente afiadas. Rapidamente, com força marcial poderosa, reprimi e consegui estabilizar uma cidade. Como havia um suprimento inesgotável de grãos, muitas pessoas começaram a vir e se juntar a mim, e eu aceitei todos. Com o passar do tempo, o número de refugiados não diminuiu, mas aumentou. Como todos ouviram dizer que, vindo para cá, pelo menos teriam o suficiente para comer, as cidades sob meu controle ficaram cada vez maiores. Até que um dia, uma pessoa que se autodenominava príncipe, com seus subordinados cheios de indignação, ofereceram sugestões para atacar outras cidades, porque havia muita gente e esta cidade já não era suficiente. Então, eu liderei diretamente o exército e capturei uma cidade vizinha. Enquanto lutava, percebi que já havia me tornado um senhor supremo, com centenas de milhares de soldados nas mãos. Uma vez, um homem chamado Eiki veio à cidade, afirmando ser um general da dinastia anterior e esperando me servir. Eu o aceitei alegremente.
Mais tarde, centenas de milhares de soldados, sob a liderança de Eiki, varreram tudo como um furacão, imparáveis. Eles capturaram mais de 100 cidades seguidas, e com isso eu me tornei oficialmente imperador, nomeando o lugar como Império Pangu, historicamente conhecido como Reino Pang. Neste ano, um pequeno país após o outro. Com o Reino Pang, juntamente com o espaço Laobai e o suprimento infinito de grãos, os exércitos do Reino Pang eram invencíveis. Eles conquistaram um pequeno país após o outro. 30 anos do Reino Pang, o território do Reino Pang já era vasto e ilimitado. 10 anos depois, o imperador Pangu faleceu, com 66 anos, e transmitiu o trono para o filho de Eiki, Eibai. O Reino Pang entrou no primeiro ano de Eibai. Finalmente saí. Este palácio subterrâneo é muito desconfortável. Acima do palácio subterrâneo do mausoléu imperial, uma pessoa coberta de terra lutou para sair e respirou aliviada. Pessoas que não sabem pensariam que este é um ladrão de túmulos. Aquele pedaço de terra do meu mestre é incrível, sem saber, me empurrou para me tornar um imperador. Eu não pude deixar de murmurar para mim mesmo. Meu plano não era me tornar um imperador tão cedo, mas desde que saí, tudo tem uma sensação de ser incapaz de me controlar. Sempre consigo encontrar por acaso pessoas de grande talento. Então eles juram lealdade a mim, e então sou gradualmente levado ao trono de imperador por essas pessoas capazes. Tudo acontece de forma muito natural. Eu não entendo. Você é um imperador tão bom, mas não quer sê-lo. Outros imperadores estão todos buscando a longevidade. Mestre, você é bom em não ser imperador. Lao Bai flutua ao lado, com uma expressão de incompreensão no rosto. Você entende alguma coisa? Ser imperador é muito cansativo, e ter um objetivo tão grande já atraiu a atenção dos cultivadores. Continuar aqui seria perigoso. Pode-se dizer que desde que me tornei imperador, estive sempre apreensivo. Não me atrevi a trazer nenhuma estratégia de governança do meu passado, nem me atrevi a trazer nenhuma tecnologia. Mesmo sabendo que não seria imperador por muito tempo, não me atrevi a ter piedade. Nem sequer toquei nas mãos das 3.000 beldades do harém, que grande perda. Por que não tenho certeza de quantos viajantes do tempo existem neste mundo de cultivo? Afinal, meu discípulo mais velho, Iefan, é causalidade. Se eu for descoberto, isso trará muitos perigos inesperados. Eu apenas usei ligeiramente o caminho britânico para deduzir, e muitos chefões apareceram, então não me atrevo a ir. Depois de deduzir com o caminho britânico, dei um tapa na minha testa, pensando que Shou Feng estava lá fora. Então voltei para o palácio subterrâneo, mas antes de partir, calculei com os dedos. Tem algo ali. Então pedi a Lao Bai para recolher todos os objetos funerários no palácio subterrâneo. E então escrevi pessoalmente um pequeno bilhete e joguei no caixão, e finalmente deixei Lao Bai derrubar algo do espaço, selar o buraco que acabará de ser aberto e então entrar no espaço. Em seguida, me transformei em um estudioso, cultivando o caminho da cítara, xadrez, caligrafia e pintura, e depois fui para a capital para fazer exames e me tornar um oficial, cultivando o caminho da governança e construção. Desta vez, aceitei o terceiro discípulo, o Enpinchen, ensinando cítara, xadrez, caligrafia e pintura. Desta vez, aceitei o terceiro discípulo, o Enpinchen, ensinando cítara, xadrez, caligrafia e pintura. Mais uma vez, me alistei no exército. Começando de baixo, subindo lentamente até a posição de grande general, cultivando o caminho do uso de tropas e o caminho da lei correta. Desta vez, ele aceitou o quarto discípulo, Zhao Zifen, ensinando o caminho da lei correta. Ao mesmo tempo, o mausoléu imperial do Reino Pang. 200 anos se passaram, o Reino Pang declinou e o lugar já está desolado. Na escuridão, um homem de meia idade com bigode de Fu Manchu passa apressado. Logo chegou à frente do mausoléu imperial. Durante o dia observa-se que aqui a energia do dragão se reúne, deve haver um grande túmulo. Inesperadamente, é o palácio subterrâneo do primeiro imperador do Reino Pang, o primeiro imperador do Reino Pang. Foi uma lenda como se tivesse trapaceado, subindo passo a passo de um refugiado ao trono, e expandindo continuamente seu território, criando a era mais gloriosa do Reino Pang. A lenda diz que o imperador Wu de Pang tinha um vaso de tesouros, colocando um pouco de comida dentro. Cusperia comida sem fim. Além disso, havia um martelo divino. Pode forjar inumeráveis armas divinas, mas isso é apenas um boato popular. Para os cultivadores, podem ser apenas alguns tesouros especiais, pensou o homem de bigode. Involuntariamente excitado, se puder obter desta vez, talvez possa melhorar ainda mais meu cultivo. Velhas regras, primeiro calcule a causa e o efeito disso, disse o homem de meia idade, beliscando os dedos com uma das mãos. Murmurando na boca, calculando a causa e o efeito da posição yin e yang, mas não consegue calcular. Parece que não consigo suportar essa causa e efeito, pensou o homem de meia idade, após uma diferença.
Seus olhos brilharam. Realmente é um grande tesouro. Então o homem de meia-idade deu uma volta pelo palácio subterrâneo. Em seguida, chegou a um lugar. Se eu não me engano, aqui embaixo está a entrada do palácio subterrâneo. Falando, o homem de meia-idade rapidamente tirou uma pá do anel de armazenamento e começou a cavar. Por que o solo aqui é tão solto? Será que os ladrões de túmulos já chegaram primeiro? Logo o homem de meia-idade cavou até a entrada do palácio subterrâneo, mas a porta do palácio subterrâneo já havia desaparecido. Ele entrou direto no palácio subterrâneo. Merda, alguém realmente chegou primeiro. Olhando para o palácio subterrâneo vazio, o homem de meia-idade se sentiu muito mal. Felizmente, o caixão ainda está lá, talvez ainda haja algo pelo caminho. Falando, o homem de meia-idade caminhou até a frente do caixão, ergueu a mão e deu um tapa no caixão. Bum! Toda a tampa do caixão voou para fora, revelando o interior do caixão vazio. A expressão do homem de meia-idade era feia. Ele não esperava que o corpo fosse levado. Que ultrajante! De repente, ele notou um pedaço de papel no caixão, pegou-o. As pontas dos dedos estavam escritas. Era realmente ridículo. Várias especulações passaram pela mente do homem de meia-idade. Pegou um pedaço de papel. As pontas dos dedos estavam escritas. Era realmente ridículo. H.U. cavou o túmulo para seu mestre. Olhando para as palavras e a caligrafia acima, a mão de H.U. segurando o papel tremeu. Impossível, impossível. O mestre não morreu há 266 anos? O imperador Anvu morreu há 200 anos. H.U. não ousou pensar nisso, porque quanto mais ele pensava, mais aterrorizante ele se sentia. Sim, o homem de meia-idade é meu segundo discípulo, H.U. Depois que eu saí, H.U. também deixou a aldeia, mas ele encontrou guerra assim que saiu, ou por sustento. H.U. só podia sobreviver roubando túmulos. Uma vez, ele entrou acidentalmente em um grande túmulo e encontrou um segredo de cultivo. Com isso, ele embarcou no caminho do cultivo. H.U. segurou o papel e ficou no palácio subterrâneo, tremendo incontrolavelmente. Será que o mestre é o imperador Anvu? Pensando nisso, H.U. rapidamente balançou a cabeça. Impossível. Quando o mestre morreu, o imperador Anvu tinha acabado de nascer. Impossível ser o mestre. Espere, nasceu exatamente na hora da morte. Será que o mestre é mesmo o imperador Pangu? Ou este palácio subterrâneo contém algo estranho? Talvez eu esteja em uma ilusão. Ao pensar nisso, H.U. saiu correndo, mas a nota em sua mão ainda estava lá. H.U. não parou, seguiu em frente e logo chegou à pequena vila onde costumava estudar com seu mestre. Parado em frente ao túmulo de seu mestre Li Xiaoquan, mestre, seu discípulo é desobediente. Se você realmente morreu, se você tem alma no céu, não culpe seu discípulo. Dizendo isso, H.U. se ajoelhou. Bateu a cabeça algumas vezes e pegou a pá para cavar. Não demorou muito. Um caixão foi desenterrado. 200 anos se passaram e já estava em ruínas. H.U. não hesitou e lançou uma palma. A tampa do caixão voou direto. A cena que se viu, vazio, em um instante. As várias suposições do coração de H.U. foram confirmadas. O mestre realmente fingiu sua morte. Ele é realmente o imperador Pangu, e até previu que eu iria desenterrar seu túmulo. Agora, a imagem do mestre no coração de H.U. desabou repentinamente. O mestre pode ser uma grande figura. Com poder e tempo, ele foi encontrado por H.U. e se tornou seu discípulo. Nosso mestre é uma grande figura. Espere, eu também tenho um irmão mais velho, chamado Yefan. Talvez ele também seja uma existência extraordinária. Então, H.U. começou a perguntar. Se não perguntasse, não saberia. Ao perguntar, levou um susto. O mestre imortal de Qi de Zhongli Xiangji, sem precedentes. Também é o único mestre imortal em todo Zhongli Xiangji agora. Meu Deus! Isso é demais! E neste momento, Jian Quan se transformou em um fantasma. Flutuando na caverna escura, praticando o caminho fantasma. Lao Bai também flutuava ao lado. Olhando para Jian Quan sem palavras, eu digo, mestre, você é tão entediante assim? Não ser humano, ser um fantasma. Jian Quan sorriu. Isso é o que eu chamo de experimentar a vida. Nos dias seguintes, Jian Quan mudou constantemente, transformando-se em um demônio, praticando o caminho demoníaco. Transformando-se em um demônio, praticando o caminho demoníaco, transformando-se em um Asura. Descansando no caminho de Shura, transformando-se em um monge, descansando no caminho de Buda. Os mares mudam, 10.000 anos passam num instante. Estes 10.000 anos, além de aceitar um quinto discípulo como surpresa enquanto descansava no caminho do comércio, Jian Quan não aceitou mais discípulos. E Jian Quan agora já cultivou 10.000 grandes caminhos, e o único que ainda não acendeu é o caminho do olho reverso. No entanto, este caminho não importa mais para Jian Quan, porque quando ele cultivou 10.000 grandes caminhos,
Todos os grandes caminhos passaram por uma mudança qualitativa e simultaneamente alcançaram um nível de criação. Jian Quan senta-se no pico da montanha. Sua palma involuntariamente se fechou. Isso é o nível de criação? Agora que combinei 10.000 grandes caminhos, devo ser capaz de criar uma raiz espiritual que me pertença, certo? Este é o objetivo final de Jian Quan, alcançar o nível de criação. Criar uma raiz espiritual que pertença a ele. Lao Bai olha para Jian Quan com admiração. Mestre, então esse era o seu propósito. Eu sempre pensei que você estava escondendo seu cultivo e experimentando o mundo mortal. Eu não esperava que você realmente não tivesse qualificações. Jian Quan não pôde deixar de revirar os olhos. Eu te disse isso inúmeras vezes. As palavras de Jian Quan não são exageradas. Ele realmente disse isso tantas vezes. Só que Lao Bai sempre se recusou a acreditar. Lao Bai rebateu. Quem acreditaria? Jian Quan. Ok, pare de falar besteiras. Eu vou começar a criar a raiz espiritual dizendo isso. Jian Quan sentou-se de pernas cruzadas. Suas mãos continuamente agarram um grande caminho invisível após o outro, reunindo-se. Depois que 10.000 grandes caminhos se reunirem, eles serão amassados juntos, eventualmente tomando forma. Neste momento, uma raiz espiritual multicolorida se forma na palma da mão de Jian Quan. Esta raiz espiritual pertence exclusivamente a Jian Quan. Consiste em 10.000 grandes caminhos, mas Jian Quan não a funde, mas apenas a observa. Não, sinto que ainda está faltando alguma coisa. Será que é por causa? O caminho do olho reverso ainda não foi aceso? Ah, afinal, ainda não posso escapar. No final, Jian Quan ainda escolheu fundir. Ele amassou a raiz espiritual e a colocou diretamente em sua testa. O que está faltando? Que falte. Se estiver faltando apenas um, o impacto não será grande. Espere até que esteja completo no futuro. Não é tarde demais para completar. Em seguida, Jian Quan olhou para Lao Bai. Lao Bai, eu vou usar o caminho da alquimia a seguir. Injete 10.000 grandes caminhos de nível criação em seu corpo principal, desejando que você seja promovido a artefato da criação. Você está pronto? Depois de ouvir, Lao Bai assentiu animado. Bom, mestre, esperei por este dia por muito tempo. Jian Quan assentiu. Pegue o leque dobrável, que é o corpo principal de Lao Bai, e então continue a fazer gestos com os dedos. Um após o outro, os grandes caminhos foram continuamente injetados no leque dobrável de Jian Quan, e a aura aterrorizante dos grandes caminhos emanou. Quando o último grande caminho foi lançado, Jian Quan gritou de repente. Aproveite esta oportunidade para cortar o rio do karma. Enquanto falava, Jian Quan agarrou o leque dobrável e acenou para o vazio. Rumble! No vasto reino do vazio, um rio de água multicolorido flui lentamente. As várias cores dentro se entrelaçam e se separam constantemente. Este é o lendário Rio do Karma. De repente, um leque dobrável de roteiro aterrorizante e ilimitado cortou repentinamente. Rumble! Todo o Rio do Karma foi cortado ao meio. Alguns dos karmas foram levados diretamente pelo leque dobrável, e a água que fluiu para baixo reconectou-se e continuou a fluir. E no reino divino, vários deuses arcaicos supremos estão constantemente fazendo gestos com os dedos. De repente, um leque dobrável cortou no karma. Em um instante, vários deuses arcaicos supremos vomitaram violentamente um grande bocado de sangue. E então todos perguntaram perplexos: quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Como se um pedaço de sua memória tivesse sido cortado. Neste momento, a fonte de Jian Quan estava exausta e seu rosto estava pálido. Seu qi e sangue murcharam e, em seguida, ele desmaiou diretamente. Agora, Jian Quan não apenas atualizou Lao Bai para um artefato da criação, mas também aproveitou o momento da promoção. Cortou o karma com aquelas existências desconhecidas e aterrorizantes. E isso desgastou. Foi particularmente aterrorizante. Uma série de operações drenou a fonte de Jian Quan. Se não fosse pela ajuda do sistema de longevidade, Jian Quan provavelmente teria morrido. Essa recuperação da fonte é inerentemente lento. Sem alguns anos, temo que seja difícil de recuperar. No entanto, o que Jian Quan mais tem é tempo. Meio atordoado, Jian Quan abriu os olhos. Rapaz! Você acordou. Uma voz constante soou. Jian Quan abriu os olhos de repente. Com licença, onde é aqui? Jian Quan perguntou fracamente. Aqui é a Vila Qinxian. Eu sou o chefe da vila, chamado Lu Jianping. Você pode me chamar de Vovô Lu. Ou Chefe Lu. O velho se aproximou lentamente, com um tom calmo. Como vim parar aqui? O tom de Jian Quan ainda estava fraco. Lu Jianping. Ah, você. Anteriormente, enquanto eu subia a montanha para coletar ervas, encontrei você desmaiado na montanha. Então eu te trouxe de volta. Não me julgue por esses meus ossos velhos, parecendo não dar conta. Carregar você é mais do que suficiente. Ah, ainda não te perguntei seu nome. Jian Quan. Chefe da vila. Meu nome é Jian Quan. Este nome
Não é usado há muito tempo. Parece um pouco estranho, mas comparado a antes, Jianquan não está mais tão ansioso. Sua mente está anormalmente calma. Antes, ele estava sempre ansioso, querendo completar todos os tipos de cultivo. Agora não só completou o cultivo, como também criou uma aptidão. Então ele não está nem um pouco ansioso, porque ele tem vida infinita, contanto que ele se mantenha discreto. Um dia, ele será invencível. Depois, Jianquan começou a conversar com Lu Jianping. Gradualmente, ele descobriu que, embora Lu Jianping falasse de forma constante e calma, ele era particularmente falante. Ele conseguia falar de grandes eventos nacionais a contos lendários. De todos os cantos do mundo a rotação dos personagens. Mais tarde, Jianquan soube por Lu Jianping que sua esposa e filhos morreram inesperadamente há alguns anos. Ele estava sozinho há muitos anos. Jianquan se sentiu aliviado. Quando uma pessoa fica solitária por muito tempo, se encontra alguém com quem pode conversar, realmente se torna falador. Foi também por Lu Jianping que Jianquan soube que a razão pela qual esta vila se chamava Vila Qintian era porque, no passado, havia uma garota chamada Shu Qingyin que foi aceita como discípula por um portal imortal. Portanto, o nome foi mudado para Vila Qintian. No entanto, a vila não melhorou por causa da mudança de nome. Continua a mesma. Além disso, ouviu-se dizer que aquela garota chamada Shu Qingyin também morreu em uma luta de portais imortais. A partir daí, Jianquan ficou na casa de Lu Jianping, acompanhando todos os dias. Ao mesmo tempo, as tarefas domésticas da casa foram todas assumidas por Jianquan. Lu Jianping não é apenas o chefe da aldeia. Ele também é o único médico da aldeia. Embora pareça um pouco amador aos olhos de Jianquan, é suficiente no campo. Portanto, Lu Jianping está muito ocupado e geralmente sai durante o dia, e o horário de volta também é incerto. Jianquan cozinha todos os dias e espera que ele volte. Sob as requintadas habilidades culinárias de Jianquan, Lu Jianping sempre elogia Jianquan sem parar. Recentemente, ele tem sorrido muito mais. Neste dia, Lu Jianping saiu novamente, e Jianquan trouxe um banquinho, tomando sol no quintal. Mestre, Lao Bai apareceu de repente ao lado de Jianquan. Gritou Jianquan, você acordou. Naquele dia, o consumo foi muito grande, e até Lao Bai adormeceu. Na verdade, falando nisso, naquele dia foi particularmente perigoso. Se Jianquan tivesse desmaiado naquele momento e aparecesse um bandido. Não, era uma fera. Naquele dia ele teria ido embora. Lao Bai acenou com a cabeça. Sim, acordei. Imediatamente disse novamente, mas mestre, sinto que ainda está faltando alguma coisa. Jianquan sabia que ele deveria estar falando sobre o olho da retribuição, então disse. Não importa, teremos a oportunidade de completar isso no futuro. Primeiro, conecte o mundo. É hora de ver este mundo de lazer. Ok, Lao Bai acenou com a cabeça. Então fechou os olhos, e em seguida, a avenida multicolorida voou de Zhechanshangon, integrado na terra. Logo, Lao Bai abriu os olhos, olhando para Jianquan. Ok, mas é muito barulhento. Jianquan revirou os olhos. Do que você tem medo sendo um espírito de arma? Você não dorme. Você também não faz nada. Além disso, você pode bloquear o som. Oh, Lao Bai tentou e seus olhos brilharam imediatamente. Lao Bai já tinha essa função há muito tempo. Ele pode conectar o mundo inteiro e obter todos os movimentos sutis. No entanto, antes Lao Bai disse quando ele agiu, foi notado por uma existência desconhecida. Então Jianquan nunca ousou deixar Lao Bai usar isso. Afinal, depois de conectar um mundo inteiro, a causa e o efeito se tornarão particularmente evidentes e será fácil ser encontrado. Só depois de cortar a causa e o efeito desta vez é que ousamos usar esta função, Lao Bai. Dividi a notícia em 4 seções. Assuntos mundanos dos mortais, grandes eventos no cultivo imortal. Escândalos de famílias nobres, assuntos entre mestre e discípulo, meus discípulos ainda estão vivos. Impossível, certo? Deveriam estar mortos, certo? Jianquan ficou surpreso. Afinal, já se passaram 90.000 anos desde a última vez que ele aceitou um discípulo. Lao Bai também ficou um pouco surpreso. Seus discípulos têm mais oportunidades e agora são figuras famosas no mundo do cultivo. Jianquan perguntou curiosamente, fale sobre isso. O discípulo mais velho, Yefan, está no reino imortal Zongli. Um famoso mestre imortal amante da esposa, cujo cultivo atingiu o reino da fusão. O segundo discípulo, Hou Beaer, tornou-se um famoso mestre imortal em Jiang, cujo cultivo também atingiu o reino da fusão. O terceiro discípulo, Wen Pinshen, tornou-se um grande nome no mundo do cultivo imortal, reverenciado por milhares, e seu reino também é a fusão. O quarto discípulo, Ao Zijian, tornou-se um mestre imortal da formação, e seu cultivo também atingiu o reino da fusão. O quinto discípulo, para sua surpresa, retirou-se para os bastidores para continuar gerenciando.
As 5 guildas comerciais que o mestre estabeleceu, cujo cultivo atingiu o reino da fusão. Jian Quan ficou surpreso. Já se passaram mais de 80.000 anos, e as 5 guildas comerciais ainda existem? As 5 guildas comerciais foram estabelecidas quando Jian Quan estudava o caminho do comércio. Quando Jian Quan partiu, ele entregou as guildas comerciais ao 5º discípulo, para sua surpresa. Lao Bai, não só ainda existem, mas também. O poder atual das 5 guildas comerciais se espalhou por todo o reino imortal Zhongli e já se tornou um gigante. Todos atingiram o reino da fusão, então eu, como mestre, estou ficando para trás. O que eles estão fazendo ultimamente? Para ser honesto, cada discípulo passou dezenas de anos com Jian Quan. Seria falso dizer que não me importo. Lao Bai, Ye-Fan e Hao Gaer estão juntos. Estão sendo perseguidos pela família Shen e agora estão escondidos em um túmulo imortal, com medo de sair. Esses 2 caras são bons, eles ainda obtiveram outras oportunidades lá dentro. Jian Quan. Fale sobre o motivo da perseguição. Lao Bai, na verdade, não é nada demais. É que a família Shen que matou toda a família de Ye-Fan. Já se passaram dezenas de milhares de anos. Ye-Fan também matou muitas pessoas da família Shen. Há algum tempo, a família Shen enviou o ancestral da grande cidade para perseguir Ye-Fan. Jian Quan contraiu os cantos da boca. Ye-Fan, esse cara é tão inútil. A vingança foi vingada por 100.000 anos. Neste romance, é um mestre abusado. Se fosse Jian Quan, ele já teria decolado. Jian Quan. Lao Bai, extraia a energia espiritual espacial. O alvo está bloqueado. O local de cultivo de todos os ancestrais da família Shen. Lao Bai, você realmente quer fazer isso? Se você encontrar perigo novamente, eu não poderei agir. Jian Quan balançou a cabeça. Está tudo bem. Depois de um tempo, posso começar a cultivar. Então posso controlá-lo preliminarmente. É o suficiente para lidar com perigos comuns. Lao Bai suspirou, incapaz de desobedecer à ordem de Jian Quan. A família Shen, como uma das famílias de cultivo mais poderosas no reino imortal de Zhongli, existem inúmeros cultivadores poderosos dentro dele. Entre eles, existem os ancestrais do reino de Duji. Existem 5 ancestrais no reino de Duji de 1º nível e um ancestral no reino de Duji de 2º nível. A família Shen está ocupada agora. O chefe da família vai se casar com uma concubina hoje. É um dia feliz. Embora esta seja a 123ª concubina, desde que seja uma concubina aceita pelo chefe da família Shen, deve ser glamourosa. Nesse momento, uma luz brilhante apareceu no céu. Esse é um deus. Alguém estava prestes a perguntar o que era aquilo, mas antes que pudesse terminar de falar, as coisas no céu já haviam caído. Muitas pessoas só viram claramente antes de morrerem. Que era um leque dobrável enorme. Caiu na velocidade em que eles não conseguiam reagir. Era simplesmente impossível se esquivar. Bum bum bum. Um estrondo alto. Toda a família Shen se tornou uma ruína, cheia de fumaça e poeira. Se você pudesse ver dentro, descobriria que, em toda a família Shen, além dos 5 ancestrais do Ji que estavam em reclusão na Terra Ancestral, não havia mais sobreviventes. E neste momento, os 5 ancestrais do Ji estavam sentados de pernas cruzadas na Terra Ancestral. Havia sangue escorrendo dos cantos de suas bocas. Seus corpos estavam cobertos de sangue. Aquele ancestral que havia alcançado o 2º nível do reino de Duji, Shen Jiulin, olhou para tudo isso com horror. Mas, olhando para a devastada família Shen, Shen Jiulin não conseguiu sentir nenhuma raiva. Tudo o que sentiu foi medo. Todo o corpo tremia. Nesse momento, uma voz grandiosa veio repentinamente do céu. Não me importo com as disputas entre os da mesma geração, mas ouso mandar pessoas para perseguir meu discípulo. Desta vez, aplico uma pequena punição. Se houver mais transgressões, eu mesmo intervirei. Embora Shen Jiulin não entendesse o motivo, ele ainda se prostrou e ajoelhou. Senhor, nós, juniores, estávamos errados. Garantimos que não haverá uma próxima vez. Depois de dizer isso, Shen Jiulin olhou para o céu ansiosamente, mas o céu não lhe deu nenhuma resposta. No entanto, um leque gigante aterrorizante e ilimitado apareceu, e uma luz voou do leque. Desapareceu instantaneamente aos olhos de todos. Então o leque se dissipou e desapareceu. E o que eles não podiam ver era que a luz viajou dezenas de milhares de quilômetros e voou direto para o monge Mahayana que estava perseguindo Ye-Fan. A velocidade era tão rápida que o monge Mahayana não teve tempo de reagir antes de ter seu dantian perfurado. O espírito primordial foi diretamente destruído, e o espírito primordial foi aniquilado, morto além da morte. Shen Zongzi é um monge da refinação do vazio da família Shen. Nos últimos dias, ele deixou seu cultivo para fazer recados. Ele ouviu dizer que hoje é o aniversário do chefe da família. Ele voltou correndo, mas quando chegou ao local original da família Shen, viu apenas uma ruína. Ao redor havia ainda mais pessoas apontando e comentando. Shen Zongzi não pôde deixar de bater na testa. Ah!
Estou sempre em reclusão, tão confuso que até me esqueço do caminho para casa. Enquanto falava, Shen Zonzi olhou para uma pessoa apontando e comentando ao lado e perguntou sorrindo, de quem é esta casa? Por que foi demolida? Ha ha ha, que trágico. Depois que aquela pessoa ouviu, errado. Você ainda não sabe? Esta é a família Shen. Shen? Família Shen? Shen Zonzi ficou imediatamente mudo e estupefato. Esta não é a minha casa? Em vez disso, o rosto de Shen Zonzi revelou raiva. Ousado! Quem fez isso? Quando aquela pessoa viu a expressão de Shen Zonzi, imediatamente adivinhou que ele era um membro da família Shen, seu rosto mudou e ele se afastou apressadamente. Shen Zonzi queria perseguir, mas aquela pessoa já havia ido longe. Então ele puxou uma pessoa ao lado e perguntou, você sabe quem fez isso? Depois que aquela pessoa ouviu, ela gesticulou, você não sabe disso. Ouvi dizer que a família Shen fez algo que ofendeu um grande especialista, e foi atingida por uma palma do vazio e transformada nisso. Depois que Shen Zonzi ouviu isso, ele ficou mudo e estupefato novamente. A raiva em seu coração gradualmente se transformou em medo. Você deve saber. A família Shen deles tem vários ancestrais da tribulação transcendente, e nessas circunstâncias, a família Shen foi reduzida a este estado com uma palma. Pode-se imaginar o quão aterrorizante é tal existência. Todos os que voltaram da família Shen, venham até mim, vocês são verdadeiros inúteis. Incapazes de realizar qualquer coisa, mas ótimos em estragar tudo. Neste momento, uma voz ressonante veio das ruínas. Mas chegou clara e distintamente aos ouvidos de todos ao redor. Shen Zonzi rapidamente usou seu cultivo para voar em direção às ruínas, e logo viu 5 figuras paradas nas ruínas. Depois que Shen Zonzi viu seus rostos, ele ficou imediatamente apavorado. Estes não são os 5 ancestrais que só podem ser vistos nos retratos ancestrais? Saúde os 5 ancestrais. Shen Zonzi se ajoelhou diretamente. Shen Jiulin acenou com a mão, não me venha com essas coisas vazias. Você só precisa me dizer, a família está enviando pessoas para caçar alguém recentemente? Shen Zonzi ponderou e tentou se lembrar. De repente, ele pensou em algo e disse apressadamente, parece que sim. Essa pessoa parece se chamar Refan, e porque ele é muito monstruoso, a família enviou um ancestral do estágio Mahayana para caçá-lo. Shen Jiulin franziu a testa, conte-me toda a história, ancestral. Eu também não sei a razão específica, eu apenas ouvi dizer que o nível de refinamento de Ki daquela pessoa atingiu o nível de mestre imortal, e a família temia que ele ameaçasse a família Shen no futuro. Então eles enviaram um ancestral Mahayana para caçá-lo. Shen Zonzi disse hesitantemente, nível de mestre imortal de refinamento de Ki? Shen Jiulin de repente sentiu um calafrio por todo o corpo. O discípulo já está no nível de mestre imortal, então qual seria o nível daquele grande ser? Antes que Shen Jiulin pudesse se acalmar, Shen Zonzi disse novamente, seu segundo discípulo é um mestre imortal Yinjiang. Ele também está na lista de pessoas que estamos caçando. Puta merda, Shen Jiulin amaldiçoou diretamente de raiva. Logo, com o retorno de cada vez mais pessoas da família Shen, toda a história também ficou gradualmente clara, dizendo que há 100.000 anos, havia um jovem mestre da família Shen. Estava sequestrando uma mulher do povo na rua, e foi visto pela família Yi, então eles se manifestaram para impedi-lo. Os dois entraram em conflito por causa disso, e o resultado foi que a família Shen enviou pessoas para exterminar a família Yi. Então houve o que aconteceu depois. Deng, Shen Jiulin com um tapa. Bateu na mesa velha que tinha acabado de ser encontrada, e instantaneamente, a mesa que tinha acabado de ser encontrada nas ruínas terminou diretamente sua azarada vida, transformando-se em pó. Bestas. Apenas por uma coisinha assim, eles exterminaram a família inteira de alguém, fazendo com que minha família Shen provocasse um pai tão grande. Dê a ordem para acabar com toda essa linhagem e preparem os preparativos fúnebres. Vá pedir desculpas ao mestre ancestral Yifan. Se ele não perdoar, nenhum de vocês precisa voltar. Ajoelhem-se para ele até que ele perdoe. A ideia de Shen Jiulin é muito simples. Agora é basicamente impossível estrangular Yifan. Em vez de esperar que Yifan cresça e volte para matar, é melhor resolver os rancores com antecedência, para proteger a família Shen. Neste momento, Jianko estava sentado em um banquinho suspirando. Ah, eu só posso ajudar com tanto. Eles entenderão as boas intenções do mestre, disse Lao Bai, flutuando ao lado. Lao Bai sabia que Jianko se importava muito com seus discípulos, mas antes ele não tinha capacidade de prestar atenção. Ele também não tinha capacidade de ajudar. Agora que ele tem um pouco de capacidade, ele ajuda sem se importar com o perigo. Nestes últimos 100.000 anos, o que Lao Bai mais ouviu Jianko murmurar foi, eu me pergunto como está o pequeno Yifan. Provavelmente já morreu. Eu me pergunto como está o Bashi. Provavelmente já foi embora. Eu me pergunto como está o Enpinchen. Provavelmente está gravemente ferido. Eu me pergunto como está Zhao Zijian. Provavelmente já reencarnou. Eu me pergunto como está Xinchi.
Provavelmente está morto na barriga de uma mulher. Em seguida, Lao Bai contou outras notícias sobre outros discípulos. Eles estão todos em reclusão, tudo normal. Veja que está quase na hora. Jian Quan se levantou para cozinhar para esperar que Lu Jianping voltasse. Lu Jianping só voltou quando o sol estava quase se pondo. Os dois estavam sentados à mesa no pequeno pátio, bebendo e conversando. No final, Jian Quan hesitou um pouco. Ele ainda disse, chefe da aldeia, decidi me mudar. Lu Jianping ficou obviamente surpreso. Então, com alguma decepção e pesar, se você quer se mudar, mude-se. Jian Quan percebeu a decepção no rosto de Lu Jianping. Ele explicou rapidamente, chefe da aldeia, eu não vou embora, estou apenas me mudando. Eu ainda virei cozinhar para você frequentemente e também aprenderei medicina com você. Não se preocupe, não esquecerei sua graça salvadora. Eu cuidarei de você até o fim de sua vida. Lu Jianping ficou muito desapontado depois de ouvir isso, e acenou com a cabeça, ok. Há uma cabana vazia ao norte da aldeia, você pode se mudar para lá primeiro. Jian Quan concordou com a cabeça. Os dois continuaram conversando. Na manhã seguinte, Jian Quan se mudou para a cabana de palha. As pessoas da aldeia ouviram e enviaram coisas uma após a outra. Eles ainda gostam muito desse jovem que o chefe da aldeia salvou, especialmente a viúva Liu na aldeia. Jian Quan também ficou muito comovido ao receber as coisas de seus vizinhos. Ele também entendeu a situação na aldeia nos últimos dias. A aldeia era muito pobre, as estradas eram lamacentas e as casas estavam em ruínas. Jian Quan também viu muitos moradores da aldeia colhendo vegetais selvagens e voltando para comer com farelo. Os moradores da aldeia não comiam bem durante todo o ano. Eles não tinham roupas quentes e tinham que fazer um trabalho agrícola muito pesado, então sua pele era muito escura. E eles eram muito magros, parecendo lenha seca e preta. Eles já estavam tão miseráveis. Eles ainda enviaram coisas para Jian Quan. Seria estranho se Jian Quan não se movesse, por dezenas de milhares de anos. Jian Quan estava acostumado com o calor e o frio da natureza humana e seu coração já estava entorpecido, mas neste dia, ele parecia ter retornado à Vila Fangxi, seguindo o ferreiro Li Tianyu para forjar ferro todos os dias. Os aldeões daquela época também eram tão calorosos e honestos. Certo, e a Vila Linyuan? Naquela época, ele não estava em Vila Linyuan há muito tempo e os moradores da vila construíram uma casa para ele. Depois que os aldeões saíram, Jian Quan primeiro consertou a cabana e depois foi para o pátio. Lao Bai, o que você acha de transplantar a grama e as árvores do espaço aqui? Jian Quan estava olhando para um lugar no pátio. Lao Bai ficou surpreso depois de ouvir isso. Não é possível, o mestre quer morar aqui permanentemente? Esta é a primeira vez em 100.000 anos que Jian Quan quer transplantar plantas do espaço para plantar do lado de fora. Jian Quan acenou com a cabeça e apontou para o canto do pátio, transplantou as uvas para lá e depois construiu uma moldura ao lado. Então nós dois podemos jogar xadrez sob essa moldura. Os olhos de Lao Bai se iluminaram imediatamente depois de ouvir isso. Eu acho que sim. Jian Quan, a propósito. Solte Xiao Lai. Ela deve estar entediada no espaço. Lao Bai acenou com a cabeça e acenou com a mão. Essa figura dourada apareceu no pátio e então correu diretamente para Jian Quan, murmurando constantemente em sua boca, como se estivesse muito magoada. Jian Quan acariciou a cabeça de Xiao Lai. Ok, você já é um monstro velho de 100.000 anos. Ainda parece uma criança. Neste momento, Xiao Lai já havia crescido 2 chifres de veado e 4 garras. Ao mesmo tempo, havia uma protuberância em um lugar, deveria ser a 5ª garra que estava crescendo. As garras de Xiao Lai são semelhantes às garras de uma águia e todo o seu corpo é dourado, o que lembrou Jian Quan de um nome. Dragão dourado de 5 garras. Mas agora Xiao Lai só pode ser chamado de dragão dourado de 4 garras. No futuro, você usará o caminho do disfarce, para que o cachorrinho de Xiao Lai se torne um animal pequeno comum. Gatos e cachorros, etc., para não chamar a atenção de outras pessoas. Jian Quan disse a Xiao Lai. Xiao Lai acenou com a cabeça e seu corpo mudou por um tempo, transformando-se em um cachorrinho dourado. Em seguida, Jian Quan e Lao Bai transplantaram a videira juntos. Jian Quan tem o caminho do replantio de nível de criação. Transplantar esta videira é fácil e inclui dezenas de milhares de anos. Devido às mudanças inconstantes no espaço, primeiro a energia espiritual se transformou em chuva, e então todo o espaço foi inundado pela água. Em seguida, foi drenado novamente, repetidamente, todos esses vegetais morreram. Não sobrou muito, a videira é uma delas, então Jian Quan foi para a montanha buscar alguns materiais. Ele refinou tudo, e então construiu a estrutura da videira. Neste momento a estrutura da videira já atingiu o nível de artefato divino. Só que não tem capacidade de ataque, e também foi colocado em repouso por Jian Quan, e não dará origem a espíritos de Qi. No tempo seguinte, Jian Quan refinou todos os itens da casa, como panelas, tigelas e bacias.
baldes, cabides e até mesmo o bastão de atiçar o fogo não foram poupados, então Jianquan usou esses itens como pontos de matriz. Essas coisas são um tipo de matriz de nível de criação, uma matriz morta, ataque e defesa em um. Mesmo os fortes deuses devem morrer aqui. Neste momento o pequeno pátio foi completamente renovado, a entrada é um pequeno caminho pavimentado com lajes de pedra. No meio das lajes de pedra e ao lado a grama verdejante, caminhando para dentro há um poço de água, ao lado está a estrutura da videira. Há uma mesa e alguns bancos de pedra sob a estrutura da videira, mais adentro está a cabana de palha. Embora seja uma cabana de palha, parece dar às pessoas uma sensação de novo, porque cada palha da cabana de palha e cada viga e parede da casa são artefatos divinos refinados, e também são artefatos divinos. E a grama verde ao lado, que foi transplantada do espaço de Laobai, cada planta pode absorver energia espiritual de forma autônoma. O poço de água também é um artefato divino. Originalmente Jianquan precisava ir para a montanha buscar água para beber, agora com aquele poço de água. Não há necessidade de se preocupar com o problema de beber água, e o que nasce no poço de água também é uma fonte espiritual, Laobai. Em seguida, ficaremos aqui por um longo tempo. Jianquan virou-se feliz e disse para Laobai ao lado. Laobai acenou com a cabeça. Eu gosto deste custo-benefício. Sim, Jianquan decidiu ficar aqui. Para relaxar aqui, então não vamos nos juntar a uma seita? Laobai pensou um pouco depois. E perguntou em dúvida. Jianquan perguntou a Laobai. Por que se juntar a uma seita? Eu preciso de técnicas. Não preciso, eu posso criar minhas próprias. Laobai percebeu depois de ouvir. Eu preciso de energia espiritual? Preciso de uma terra abençoada? Jianquan olhou para o pequeno pátio. Laobai ficou sem palavras. Preciso de energia espiritual e pílulas. Eu mesmo posso refiná-las, e quando eu cultivar? Que recursos podem ser criados com o cultivo? Diga-me, o que posso fazer na seita? Laobai não falou, pensando que fazia sentido. Sim. Jianquan não sente falta de nada agora, só precisa esperar a recuperação da fonte e então ficar aqui. Cultivar até ser invencível é o suficiente. No tempo seguinte, Jianquan seguiu Lu Jianping para praticar medicina todos os dias. E Xiao Lai ficou em casa, transformando-se em sua forma original, preguiçosamente deitado sob a videira. Porque ao lado da videira está o lugar com a energia espiritual mais rica no pátio. Gradualmente, Jianquan deu tudo de si, e o azul superou o azul. Muitos casos difíceis que Lu Jianping não conseguiu resolver foram curados por Jianquan. Uma vez, ele até fez uma pessoa paralisada na cama na cena correr de repente. Depois que ele fugiu naquele dia, ele nunca mais voltou. A reputação do médico divino se espalhou gradualmente. À medida que a fama de Jianquan crescia, mais e mais pessoas vinham à aldeia para tratamento médico. Neste dia, 2 homens e uma mulher. Um grupo de 3 pessoas caminhou em direção à vila de Qintian. Um dos 2 homens parecia um pouco velho e seu rosto estava excepcionalmente pálido. Se alguém na aldeia o visse, certamente o reconheceria. Este é Wang Jixin, o homem mais rico de Jianshen. O jovem ao lado dele que se parecia um pouco com ele é seu filho mais novo, Wang Kelly. Quanto a outra mulher com um temperamento extraordinário, é Wang Pengpen, a filha mais velha de Wang Jixin. Ouvi dizer que ela voltou do portão imortal. Irmã, como pode haver um médico divino neste lugar quebrado? Nem mesmo uma carruagem pode entrar. Estou morrendo de tanto andar. Wang Kelly reclamou. Se você não consegue andar, volte. Wang Pengpen não lhe deu uma boa cara. Na verdade, Wang Pengpen não tem nenhum ódio profundo por este irmão mais novo, mas depois de voltar, eu ouvi dizer que este irmão mais novo de repente teve uma grande mudança de temperamento há 2 anos. Ele não só ficou particularmente irritado, mas também frequentemente fez coisas como estupro e pilhagem no condado, fazendo com que o condado reclamasse. Então Wang Pengpen agora está particularmente desgostoso com este irmão mais novo. A razão pela qual o velho Wang Jixin se tornou assim é em grande parte por causa da raiva de Wang Kelly. Mas, embora ele não goste de Wang Kelly, mas Wang Pengpen tem que admitir que o que ele disse é verdade. Este lugar é realmente muito pobre. Gostaria de perguntar, se uma pessoa tem excelentes habilidades médicas, como ela ainda pode ficar em uma aldeia tão simples? Mas a razão é essa. Wang Pengpen não desistiu. Pelo menos ele ainda tem que dar uma olhada. Desta vez, ele voltou. Ele só quer cumprir sua obrigação. Mesmo que não possa curar o velho, ele tem que fazer o seu melhor. Para que minha consciência fique tranquila, logo, o trio de Nini chegou à Vila Qintian. Após perguntar o caminho para vários lados, finalmente chegaram à casa do chefe da vila, Lu Jianping. Lu Jianping ouviu que era Wang Jixin, o homem mais rico da cidade do condado, que havia chegado. Apressadamente o recebeu com entusiasmo. Wang Jixin era um grande benfeitor famoso nas redondezas, e sua conduta habitual também era muito acessível. Portanto, ele era muito respeitado nessas redondezas.
Depois que todos entraram na casa e se sentaram, Wang Pengpen começou a explicar o propósito de sua visita. Finalmente disse: chefe da vila, se você puder curar meu pai, estamos dispostos a pagar qualquer quantia. Lu Jianping ficou perplexo ao ouvir isso e então suspirou. Senhorita Wang, não é que eu não queira ajudar, é que não posso. Lu Jianping sabia muito bem qual era seu nível. As pessoas já o procuraram aqui. Certamente todos os médicos famosos ao redor da cidade do condado já foram consultados. Se eles não conseguiram, como ele, um curandeiro amador, poderia curá-lo? A expressão de Wang Pengpen ficou séria e ela disse rapidamente: mas eu ouvi dizer que, há algum tempo, o chefe da Vila Lu curou uma pessoa acamada na cidade do condado. Lu Jianping percebeu de repente ao ouvir isso. Ah, você está falando sobre isso? Não fui eu quem o curou. Foi meu discípulo. Estávamos juntos na época. Wang Pengpen ficou sem palavras imediatamente. Seu mestre não consegue. Você diz que seu discípulo consegue? Quem acreditaria nisso? Mas já que havia chegado até ali, Wang Pengpen não queria ir embora tão relutantemente, então disse: então, chefe da Vila Lu, você poderia nos levar para ver seu discípulo? Originalmente, Wang Pengpen pensou que Lu Jianping iria se esquivar. Afinal, ele já estava usando seu discípulo como escudo. Quem diria que Lu Jianping diria muito prontamente: eu levarei vocês até lá agora. Nesse momento, Jian Quan estava cavando valetas porque a água do poço estava transbordando. Jian Quan nunca imaginaria que a água do poço transbordaria. Mestre, você deveria adicionar leis espaciais ao poço. Assim, ele não transbordará. Lao Bai reclamou ao lado. Jian Quan enxugou o suor. Eu sei, mas Lao Bai, você não acha que é bom deixá-lo fluir para fora? Quando chegar a hora, nós construiremos um lago ao lado e plantaremos algumas folhas de lótus. Não há muitas folhas de lótus no espaço. Quando chegar a hora, também poderemos criar alguns peixes. Dessa forma, todos os dias nos sentaremos no pátio e poderemos ouvir o som da água da nascente. Os olhos de Lao Bai brilharam cada vez mais enquanto ouvia, e ele rapidamente insistiu. Então, o que você está ouvindo? Não se apresse em fazer isso. Jian Quan ficou sem palavras e fez um gesto com as mãos. Lao Bai se manifestou diretamente, aterrissando no chão, e então uma enxada foi jogada à sua frente. Você também vai trabalhar. Lao Bai olhou para a enxada à sua frente, com vontade de se dar um tapa. Ele estava bem, mas por que ser tão boca grande? No entanto, ele não podia desobedecer a ordem de Jian Quan e só podia pegar a enxada. Ele cavou com Jian Quan, e logo ambos estavam cobertos de lama. No entanto, a valeta foi cavada. Jian Quan pegou os seixos que havia refinado. Lao Bai os colocou no fundo, os grandes nas duas laterais, é claro. Lao Bai também não ficou ocioso. Neste momento, passos e conversas vieram de fora. Xiao Lai. Jian Quan chamou apressadamente. Xiao Lai estava debaixo da videira. Ele levantou as pálpebras, seu corpo se transformou e se tornou um cão dourado. Logo, a campainha tocou. Jian Quan foi abrir a porta. Ele viu o chefe da aldeia, Lu Jianping, parado na porta com Wang Jixin e os outros três, o chefe da aldeia. Por que você veio? Entre, por favor. Jian Quan não estava ansioso para perguntar sobre Wang Jixin e os outros. Porque seria muito rude. Wang Pengpen seguiu o chefe da aldeia e os outros para dentro, o pátio, instantaneamente. Ele ficou atordoado. Aqui é tão acolhedor, tão especial. Faz as pessoas se sentirem tão confortáveis. Um caminho de lajes brancas, estendendo-se até a porta da cabana. E um se estendendo até o caramanchão de uvas, fora do caminho de lajes e entre cada laje. Estava tudo cheio de grama verde, parecendo excepcionalmente fresco, mas havia uma pequena falha. Uma valeta foi cavada fora do poço, deve ter sido cavada recentemente, e alguns seixos foram colocados dentro. A lama escavada ainda estava amontoada ao lado, então isso afetava a beleza. E o que chocou ainda mais Wang Pengpen foi que a energia espiritual aqui era excepcionalmente densa, ainda mais densa do que em sua seita. Wang Kelly também sentiu a singularidade deste lugar, uma pessoa com exigências tão altas. Estava olhando curiosamente. Jian Quan conduziu todos para debaixo da videira para se sentarem. Lu Jianping sinalizou para Wang Jixin e apresentou. Pequeno Jian Quan, deixe-me apresentar primeiro. Este é o homem mais rico do momento, Sr. Wang Jixin. Estes são seu filho e filha, Wang Pengpen e Wang Kelly. Depois de terminar de falar, ele sinalizou para Jian Quan e apresentou orgulhosamente a Wang Jixin e aos outros. Este é meu discípulo, Jian Quan. Jian Quan acenou para eles. Wang, o rico, ouviu falar muito sobre você. Sobrenome Wang. Pequeno mestre, você é muito gentil. Jixin respondeu apressadamente. Jian Quan. Senhor Wang, sua reputação de fazer o bem já se espalhou por toda a região. Todos o admiram. Depois de algumas gentilezas, eles começaram a conversar sobre coisas aleatórias. Jian Quan não perguntaria a eles o propósito de sua visita.
Conversando casualmente, ele até preparou um pouco de água fervida para eles. Quanto ao chá, Jian Quan não tem nenhum. Na verdade, ele tem, mas está tudo no espaço, não foi colhido. Colher requer torrar, e Jian Quan está muito ocupado esses dias. Ele não tem tempo para torrar. Mas no começo, assim que Jian Quan serviu a água fervida, Wang Pengpen pegou e começou a beber enquanto soprava. Quanto a reclamar, qual cultivador casual reclamaria da água fervida de Jian Quan? Você deve saber que, mesmo em sua seita, Jian Quan só distribui um pouco regularmente para seus discípulos principais. Wang Pengpen tinha observado agora há pouco que a água que fluía constantemente daquele poço era a água de Jian Quan. Com certeza, assim que entrou, Wang Pengpen sentiu uma aura espiritual pura se espalhar por todo o seu corpo. Então entrou no Dantian, permitindo que sua cultivação avançasse um pouco. Wang Qian olhou para Wang Pengpen bebendo água em grandes goles. Ele perguntou confuso: Irmã, você nunca bebeu água antes? O que ele recebeu foi um revirar de olhos de Wang Pengpen. Você não sabe de nada. Wang Qian ficou sem palavras, pegou a água e bebeu um gole. Não é nada demais, é só um pouco de aura espiritual. Temos muita dessa água em casa. Wang Pengpen não se importou com ele e continuou bebendo água. Depois de beber, ela serviu mais. Jian Quan ficou um pouco surpreso. Sua imagem está ficando muito ruim. Quase um bule de água foi bebido por ela. Vendo que sua filha não dizia nada, Wang Jixin só estava bebendo água e seu corpo não aguentava mais, então ele teve que falar primeiro. Pequeno mestre, estamos aqui para pedir tratamento médico. Veja meu corpo. Eu sinto que estou quase morrendo. Na verdade, Wang Jixin não tinha muita esperança. A razão pela qual ele falou era para consolar o coração de suas filhas, para que pudessem viver sem remorso no futuro. Jian Quan bebeu um gole de água. Senhor Wang, eu posso curar sua doença, mas o túmulo ancestral de sua família deve estar com problemas. Se eu curar desta vez, acontecerá novamente na próxima vez. Wang Jixin se levantou surpreso. Você pode curar. Até Wang Pengpen parou de beber água e olhou para Jian Quan animadamente. Wang Qian também ficou um pouco surpreso. Embora parecesse especial, ele não tinha muita esperança, mas ficou surpreso ao ouvir de Jian Quan que poderia curar. Mas Wang Qian é infeliz, mas com Wang Pengpen ao lado, ele não se atreveu a dizer bobagens. E Lu Jianping estava calmo e sereno, ele já esperava por isso. Depois de se acalmar, Wang Jixin perguntou apressadamente. Pequeno mestre acabou de dizer que há um problema com o túmulo ancestral da minha família. Você pode me dizer qual é o problema? Jian Quan levantou a mão e calculou com os dedos. Havia uma casa de abelhas morando em Guanggu, se não me engano. Foi há 2 anos que eles se mudaram, e naquela época alguém na família de Wang deve ter tido uma grande mudança de temperamento. Bum! Wang Jixin e Wang Pengpen explodiram na cabeça de Mao Hai e se viraram para olhar para Wang Qian ao mesmo tempo. Wang Qian se sentiu desconfortável ao ser observado. Murmurou baixinho. Por que você está olhando para mim? Eu não mudei. Wang Jixin se levantou diretamente. Pequeno mestre, por favor, salve minha família Wang. Wang Pengpen também se levantou e cumprimentou Jian Quan. Jian Quan rapidamente o impediu. Não faça uma saudação tão grande, este assunto é fácil de resolver, depois que vocês voltarem. Encontre um mestre para verificar o dia, abra o túmulo ancestral e remova o selo de dentro. Quanto à sua doença, dizendo, Jian Quan de sua manga. Ele pegou uma fruta cristalina e entregou a Wang Jixin. Wang Qian tinha maior boca. Isso não é uma uva? Wang Jixin virou a cabeça e olhou para ela. Wang Qian rapidamente calou a boca. Jian Quan fez um gesto. Coma. Wang Jixin não hesitou. Engoliu diretamente. Não demorou muito para que Wang Jixin sentisse todo o seu corpo revigorado. A dor em seu corpo desapareceu e sua tez ficou rosada a uma velocidade visível a olho nu. Wang Jixin, que reagiu, ajoelhou-se diretamente e agradeceu ao mestre por sua graça salvadora. Jian Quan rapidamente ajudou a se levantar. Não pode, esta é a bênção que você acumulou ao fazer o bem. As palavras de Jian Quan não são falsas, se não fosse por Wang Jixin sempre ter sido um famoso filantropo. Jian Quan simplesmente não poderia salvá-lo, porque o que Wang Jixin tinha não era uma doença, mas sua expectativa de vida estava chegando ao fim. Mesmo os imortais teriam dor de cabeça, o que Jian Quan deu a Wang Jixin foi realmente uvas. É apenas da árvore de uva no espaço, que pode aumentar a vida útil em 20 anos. Essa árvore de uva não é simples, é Jian Quan quem usa o caminho das várias profissões para nutri-la por milhares de anos. Além disso, os frutos de Qiji, que cresceram dezenas de milhares de anos no espaço, têm muitos efeitos. Só que Wang Jixin, esse mortal, não consegue perceber. Ao lado, Wang Pengpen está estupefata. Se ela não estiver enganada, essa deve ser uma fruta espiritual inata, certo? Foi retirada assim, casualmente. Jian Quan, amigos, o problema está resolvido.
Ainda preciso entrar no canal de irrigação, então não vou acompanhá-los. O dono da casa já preparou o suficiente para beber. Eles também não ficaram muito tempo, levantaram-se, despediram-se e foram embora. Pequeno Jian Quan. Nós vamos indo. O chefe da aldeia, Lu Jianping, sorriu e cumprimentou Jian Quan. Então, ele se virou e levou Wang Jixin para fora. Os dois caminhavam na estrada. Wang Jixin disse, agradecido, chefe da aldeia Lu, obrigado por nos trazer para encontrar o pequeno mestre. Mais tarde, com certeza pedirei para prepararem um presente generoso e enviarem. Lu Jianping acenou com a mão. Não precisa, não precisa. Já estou muito feliz por vocês estarem dispostos a consertar as estradas da aldeia. Não precisa preparar mais nada. Pouco antes de sair, perguntei sobre a taxa de consulta. Jian Quan inicialmente recusou, dizendo que não precisava. No entanto, Wang Jixin e os outros insistiram repetidamente. Finalmente, Jian Quan disse. Vocês também perceberam no caminho que as estradas da aldeia não são boas. Agora, Wang Jixin e os outros entenderam, então assentiram em concordância. Depois de se separarem de Lu Jianping, Wang Jixin e os três saíram da aldeia. Pempen, você percebeu alguma coisa? Ninguém conhece a filha como o pai. Como Wang Jixin não perceberia a mudança em Wang Pempen? Wang Pempen ficou em silêncio por um momento e disse, pai, só posso dizer que não podemos ofender essa pessoa. Usando as palavras do nosso mundo, ele deveria ser um grande ser poderoso. Wang Jixin acenou com a cabeça, indicando que entendeu. O mundo de Wang Pempen e os outros não é um mundo do cultivo imortal? Em suas palavras, todos são grandes seres poderosos. Então, o que eles são diante dessa pessoa? Menos que formigas. Depois de voltar, Wang Jixin imediatamente ordenou que alguém procurasse um mestre de Feng Shui para escolher uma data auspiciosa. Por coincidência, o dia seguinte era um bom dia. Então, no dia seguinte, Wang Jixin levou pessoas para escavar o túmulo ancestral da família. Na verdade, antes de escavar, todos já tinham percebido. Porque havia abelhas entrando e saindo. Depois que a tampa do caixão foi aberta, todos ficaram ainda mais chocados. Toda a tampa do caixão estava densamente coberta de colmeias. Inúmeras abelhas voavam no ar. Parece extraordinariamente espetacular, Wang Pempen encarou a cena, sentindo-se particularmente chocado. É mesmo assim, é incrivelmente preciso, e olhando para a quantidade de abelhas. 2 anos não escapam, Wang Pempen está ainda mais certo de que aquele senhor é um grande mestre isolado do mundo. O cultivo está pelo menos no estágio de núcleo dourado, Wang Pempen não será tolo de relatar isso aceita. Não há necessidade, pelo contrário, atrairia a antipatia daquele sênior, em vez disso. É melhor pensar em uma maneira de ter um bom relacionamento com essa pessoa, para não mencionar, só de beber água lá. São grandes oportunidades, os assuntos da família Wang correm muito bem, apenas limpamos as abelhas. E então replantamos, mas o efeito é rápido, apenas 2 dias se passaram. Wang Kelly se transformou em uma pessoa diferente, não apenas seu temperamento voltou ao que era antes, mas também foi se desculpar com aqueles que ele havia intimidado. Compensando ativamente, desta vez, este assunto se espalhou instantaneamente pelas cidades vizinhas. Além da família Wang estar enviando pessoas para construir a estrada para a Vila Qinxin, desta vez, as coisas estão ainda mais certas. Desta vez, Jian Quan não só entende de medicina, como também entende de Feng Shui e sabe adivinhar o futuro, e então, gradualmente, as pessoas vieram procurar Jian Quan. No entanto, Jian Quan não ajuda a todos, exceto os da aldeia. Rejeitando os arrependimentos de outras pessoas, neste dia, Wang Pempen trouxe Wang Kelly. Juntos vieram para a casa de Jian Quan, e também trouxeram muitos presentes valiosos. O que eu quero dizer é, vocês apenas consertem a estrada, não precisam vir me agradecer especialmente. Wang Pempen. Sênior, isso é o que devemos fazer, por favor, aceite. A propósito, Sênior, tem água? Estou com um pouco de sede depois de caminhar até aqui. O Wang Kelly ao lado ficou sem palavras. Você não bebeu água há quantas vidas? Você vem aqui e já quer beber água. Jian Quan, eu vou ferver para você. Wang Pempen acenou com a mão. Não precisa, não precisa, eu gosto de beber gelada. Dizendo isso, Wang Pempen foi direto para o poço. Alguns dias se passaram e o canal de água já estava consertado. O fundo e os lados estavam pavimentados com seixos, e os lados estavam cheios de grama verde, o fim do canal de água. É um pequeno lago, cristalino, o fundo também está pavimentado com seixos. E no pequeno pátio foram adicionadas mais algumas árvores, tornando-o ainda mais fresco e refinado, chegando perto do poço. Wang Pempen pegou a concha, prestes a tirar água, e instantaneamente, uma sensação suave de conexão corporal foi transmitida, como se a concha se tornasse parte do corpo, Wang Pempen inteiro. Ficou chocado, essa concha deles é cheia de energia espiritual, e de uma qualidade especialmente alta. Precisa ser tão bom assim?
Mas Wang Pengpen não se atreveu a mostrar nada de estranho, temendo causar descontentamento em Jian Quan. Apressadamente bebeu um grande gole, bebendo ruidosamente, e depois de beber, pegou outra concha. Até que sua barriga ficou roncando de tanto beber, e ele voltou para debaixo da parreira, recebendo um olhar de desgosto de Wang Kelly. Wang Pengpen de repente se sentiu um pouco envergonhado, mas o que o tranquilizou foi que Jian Quan manteve um sorriso durante todo o tempo, não mostrando nada de estranho, o que deixou Wang Pengpen muito mais tranquilo. Hehe. A água da casa do mestre é tão doce, não consegui evitar. Wang Pengpen sorriu com constrangimento. A concha do mestre é realmente boa, feita de cabaça, não sei se o mestre poderia ceder. Eu estou disposto a oferecer pedras espirituais. Na verdade, Wang Pengpen não tinha muita esperança, afinal, aquilo era um artefato espiritual de qualidade nada baixa. Como ele poderia vendê-lo para ele? Quem diria que Jian Quan acenou com a cabeça? É só uma concha. Pode pegar, mas, diga que você pegou aqui comigo. Para Jian Quan, essas coisas são todas forjadas casualmente, coisas comuns. Jian Quan na verdade viu na sina de Wang Pengpen a calamidade que está por vir, dar a concha para ele não faz mal. De qualquer forma, a pessoa morta voltará. Quanto a ele usar essa concha, quanta força ele pode exercer? Se ele pode superar essa calamidade, depende dele mesmo, afinal, artefatos divinos não são tão fáceis de controlar. Wang Pengpen ficou extremamente animado ao ouvir isso, e correu apressadamente, pegando a concha e abraçando-a. Daquele jeito, como se estivesse abraçando o marido, Wang Kelly estava com uma expressão de desgosto. Sentindo que não deveria ter trazido essa irmã hoje, mas a realidade é que ela implorou para Wang Pengpen trazê-la. Wang Pengpen conversou sobre algumas coisas aleatórias e se despediu. Nos dias seguintes, Jian Quan raramente saía para praticar medicina, porque a maioria vinha procurá-lo. Jian Quan também não recusava. Curava quem podia. Um dia uma criança vestida com trapos, de pele escura, chegou à porta da casa de Jian Quan. Mas a criança hesitou, parecendo um pouco tensa. Finalmente a criança cerrou os dentes. Como se tivesse tomado uma decisão, ele se aproximou e bateu na porta. A porta se abriu rapidamente. Jian Quan estava parado na porta com uma expressão de dúvida. Xiaozi, por que você veio? Aconteceu alguma coisa? Jian Quan conhecia essa criança, sobrenome Kai, nome Chuchu, porque sua pele era relativamente escura. Então todos o chamavam de Xiaozi. Xiaozi, Kai Chuchu, hesitou por um longo tempo antes de dizer: Irmão Jian Quan, você pode me ajudar a cuidar da doença da minha irmã? Mas eu não tenho dinheiro. Claro, sem problemas, vamos agora. Jian Quan foi muito direto. Ele se virou para pegar uma caixa. Xiaozi ficou um pouco atordoado. Ele concordou assim? Eu nem comecei a apelar para a emoção. A situação da família de Xiaozi era conhecida na aldeia. O pai morreu cedo e a mãe não aguentou, abandonando Xiaozi. E sua irmã, Kai Shui, também contraiu uma doença estranha. Incapaz de ver a luz do sol durante todo o ano, o fardo da vida caiu sobre os pequenos ombros de Kai Chuchu. É uma pena. Logo, Jian Quan e Kai Chuchu chegaram em sua casa. Em uma sala escura, havia uma cama coberta com algodão gasto. Deitada ali estava uma garotinha pele e osso. Depois que os dois entraram, a garota levantou seus olhos fracos. Olhando para eles, seus olhos estavam sem vida, como se tivessem perdido a esperança na vida. O coração de Jian Quan doeu ao ver isso, mas ele não se sentiu culpado por não ter vindo tratar antes. Afinal, existem milhares de pacientes. Ele não tem obrigação de tratar cada um deles. Ele não conseguiria tratar todos eles. Kai Chuchu foi até a cama e pegou na mão de Kai Shui. Irmã. Eu voltei. Kai Shui estava extremamente fraca. Irmão. Não se esforce em vão. Desista de mim. Eu não quero mais ser um fardo para você. Kai Chuchu, está tudo bem, irmã. Desta vez, convidei o irmão Jian Quan. Suas habilidades médicas são excelentes. Ele definitivamente poderá curá-la. Kai Shui balançou a cabeça e não disse nada, olhando para o teto com olhos sem vida, obviamente sem muita esperança. Jian Quan se aproximou, primeiro verificou o pulso e depois exclamou: Essa doença não é comum. Irmão Jian Quan, pode ser curada. Os rostos da aliança de Kai Chuchu estavam cheios de sangue e distorcidos. Jian Quan assentiu. É simples tratar isso. Então ele explicou. A doença da sua irmã é causada pela falta de certos elementos de anticorpos no corpo, então ela não consegue suportar a luz do sol. Essa doença também é chamada de doença de vampiro. O que são vampiros? Kai Chuchu e Kai Shui olharam para Jian Quan simultaneamente, seus olhos cheios de curiosidade. Jian Quan. Vampiros são como morcegos, que saem à noite e não suportam a luz do sol. Essa doença não é muito grave, mas como ela não vê a luz do sol há muitos anos, juntamente com a falta de nutrição, o corpo de Kai Shui está excepcionalmente fraco e, por ficar em casa por muito tempo,
Cai Cheshui também desenvolveu alguns problemas psicológicos. Jian Quan disse enquanto arrumava a mala, você volta comigo. Para pegar remédios na minha casa. Cai Chuchu abaixou a cabeça, irmão Jian Quan. Obrigado. Cai Cheshui também virou a cabeça e disse fracamente. Obrigado, irmão Jian Quan. Jian Quan estendeu a mão e tocou a cabeça de Cai Chuchu. Ok. Viva uma vida boa no futuro e ganhe dinheiro para me recompensar. Cai Chuchu cerrou os punhos. Eu definitivamente vou trabalhar duro. Voltando para casa, Jian Quan pegou o arroz espiritual armazenado no espaço e preparou o jantar. Ele também pegou alguns vegetais e preparou-os, depois serviu 2 tigelas grandes e entregou a Cai Chuchu. Então ele pendurou o remédio preparado em seu pescoço, pequeno Eizi. Sua irmã precisa urgentemente de nutrição. Leve o arroz para ela comer primeiro. Então ferva o remédio para ela beber. Cai Chuchu olhou para as 2 grandes tigelas de arroz perfumado e seus olhos ficaram vermelhos imediatamente. Irmão Jian Quan, eu definitivamente vou te recompensar. Nos próximos dias, Jian Quan cozinhará para Xiao Eizi todos os dias e também dará uma dose de remédio. Alguns dias depois, Cai Cheshui se recuperou rapidamente e não tem mais medo da luz do sol. Além disso, nestes dias, Jian Quan cozinha todos os dias e a pessoa está muito mais enérgica. Hoje, os 2 trouxeram o peixe que acabaram de pescar no rio para a casa de Jian Quan. Neste momento, Jian Quan está jogando xadrez com o velho Bai. Vendo o velho Bai com os olhos vermelhos e o rosto cheio de sangue e distorcido, Jian Quan levantou a mão. Ele arregalou os olhos com raiva. Caramba, como você pode jogar assim? No entanto, admito que Xia é realmente forte. Como Xia deve responder? Enquanto falava, Lao Bai segurou uma peça e bateu no tabuleiro de xadrez. Instantaneamente, todas as peças no tabuleiro de xadrez pularam para cima, instantaneamente em um caos. Jian Quan olhou para ele, extremamente sem palavras. Essa é a razão pela qual Jian Quan não gosta de jogar xadrez com Lao Bai. Ele é apenas um jogador de xadrez terrível. Não só seu temperamento é particularmente ruim quando joga xadrez, mas também, uma vez que ele percebe que não pode vencer, ele também gosta de usar a Grande Unidade Celestial, esse movimento que destrói o tabuleiro de xadrez, Grande Unidade Celestial. Originalmente era um movimento muito impressionante, mas esse velho transformou a força em um movimento ruim. Jian Quan, se você não consegue vencer, você não consegue vencer, o que você está fazendo? Você não pode perder? Lao Bai olhou furiosamente e disse, quem não consegue vencer? Quem não pode perder? Vamos jogar outra partida se você tiver coragem. Ei, jogador de xadrez terrível. Não vou jogar. Jian Quan suspirou. Lao Bai continuou falando sem parar. Quem é um jogador de xadrez terrível? Não, devemos jogar outra partida. Desta vez, vou usar a grande lei demoníaca celestial. Vamos ver como você vai lidar com isso. Jian Quan estava prestes a falar. Nesse momento, uma batida na porta soou. Jian Quan sentiu como se tivesse recebido uma anistia e foi rapidamente abrir a porta. Xiao Eizi, irmã Cai Cheshui, por que vocês vieram? Jian Quan ficou um pouco surpreso. Xiao Eizi, Cai Chuchu, entregou o peixe em suas mãos para Jian Quan. Irmão Jian Quan, nossa família não tem muito. Este é o peixe que acabamos de pegar no rio. Para você comer. Jian Quan recusou. Não precisa, não precisa. Guardem para vocês comerem. Xiao Eizi insistiu e disse um pouco envergonhada ao mesmo tempo. Irmão Jian Quan, guarde o primeiro. Na verdade, desta vez viemos aqui. Há algo mais, né? Jian Quan teve que pegar o peixe. Liderou os 2 para dentro. Assim que entrou, Cai Cheshui ficou chocada com o cenário do pequeno pátio. Este lugar é tão confortável, tão fresco. Comparado com o choque e a curiosidade de Cai Cheshui, Xiao Eizi não achou nada de estranho. Não era a primeira vez que ela vinha aqui. Especialmente recentemente, ela tem vindo aqui todos os dias. Mesmo que ela diga isso. Mas, quando Xelizizi entrou pela primeira vez, também ficou profundamente chocado. Jian Quan liderou os 2. Sentou-se sob a parreira e depois foi ferver água para os 2. Xelizizi não bebeu. Em vez disso, disse diretamente, irmão Jian Quan, posso aprender medicina com você? Quero ganhar dinheiro para retribuir você, mas não sei nada. Ah, Jian Quan estava em apuros. Xelizizi, você entende que a lei não pode ser transmitida levianamente? Jian Quan conhece sua própria força. Ele sabe, ela não pode ensinar os outros aleatoriamente, ela não é uma grande Yuanju. Xelizizi parecia desapontado depois de ouvir isso, e os olhos de Cai Cheshui ao lado estavam ainda mais vermelhos, ela e seu irmão estavam muito se culpando por estar arrastando seu irmão. Jian Quan disse apressadamente, o que eu quero dizer é, observe primeiro, avalie depois então te ensino alguma coisa. Ah, as 2 crianças levantaram a cabeça ao mesmo tempo. É isso que você quer dizer. Jian Quan pegou um livro de ervas medicinais e jogou para Cai Chuchu.
Primeiro leve para casa e memorize tudo e então eu te testo. Cai Chuchu estava em apuros novamente. Mas eu não sei ler. Jian Quan cobriu a testa. Tudo bem, então você vem amanhã, eu te ensino outras coisas. Na manhã seguinte, Cai Chuchu chegou muito cedo. Jian Quan pegou a cesta. Jogou uma pá para Cai Chuchu. Vamos, Xalizizi. Eu te ensino a cultivar. Se você conseguir persistir, eu te aceito como discípulo. Cai Chuchu pegou a pá atordoado. Cultivar? Irmão Jian Quan. Eu sei cultivar. Jian Quan carregou a pá. Você não sabe nada. Há muito conhecimento nisso. Vamos. Tudo bem. Embora Cai Chuchu estivesse insatisfeito, ele ainda o seguiu honestamente. Agora é oficialmente a época da primavera. E Lu Jianping frequentemente sai para praticar medicina, então ele entrega todos os campos para Jian Quan plantar. Afinal, os impostos sobre grãos terão que ser pagos na hora certa. Então, Jian Quan pegou as sementes de milho do espaço e plantou no chão. Quanto ao campo, é muito problemático arar. Finalmente foi feito. Chegando ao campo, Jian Quan cavou de um lado. Enquanto colocava as sementes, explicava a Xalizizi a teoria da medicina. Xalizizi não se importou no começo. Ele achava que tinha mais experiência que Jian Quan, mas ao ouvir, ele começou a sentir que algo estava errado. Porque alguns pontos ele também não sabia, como fertilizante, como a profundidade da cova, como a espessura do enterro, esses pequenos detalhes aparentemente sem importância. São fatores importantes que afetarão o crescimento das culturas no futuro, lentamente. Cai Chuchu começou a se deixar levar por isso, mas é muito cansativo, só de manhã. Cai Chuchu já estava exausto, sem fôlego, e suas mãos estavam cheias de bolhas. Em teoria, ele também costuma fazer trabalhos pesados e se exercitar regularmente. Não deveria estar tão cansado. A principal razão é que a velocidade de Jian Quan é muito rápida. E ele ainda está constantemente o incitando, às vezes deixando desajeitado. Na verdade, Jian Quan queria ver a perseverança de Cai Chuchu, então ele fez uma enxada comum, e aquela em sua mão, uma enxada artefato de nível Deus antigo. Cavar por um dia não só não te deixará cansado, mas também te deixará mais enérgico. Quando o sol se pôr, os dois carregaram as enxadas de volta, e as pernas de Cai Chuchu estavam tremendo enquanto ele caminhava. Ande mais rápido, vai chame Chishui para vir comer em casa. Jian Quan não se esqueceu de instar. A aliança Xiao Eizi se animou e correu como um raio, mas mancando. De volta para casa, Jian Quan preparou uma mesa de pratos. Xiao Eizi e Cai Chishui vieram ajudar a servir os pratos. Assim que começaram, os dois irmãos começaram a devorar. Jian Quan pegou um pedaço de prato e não pôde deixar de dizer, coma devagar. Cai Chishui tinha comida na boca. A comida feita pelo irmão Jian Quan é tão deliciosa que não podemos evitar. Nos últimos dias, Cai Chishui se recuperou tão rápido, em grande parte porque comeu a comida feita por Jian Quan. É tão delicioso, e Cai Chishui sente que depois de comer Jian Quan, depois de fazer a comida, estou me sentindo muito bem. Depois do jantar, os três começaram a conversar. Durante o caminho, eles também conversaram sobre a origem do nome de Cai Chishui. Na verdade, não é nada. É que Cai Chishui era muito magro e fraco quando nasceu. Então seus pais o chamaram de Chishui, esperando que sua vida fosse tão dura quanto um martelo de ferro e que ele crescesse em paz. Enquanto conversavam, Xiao Eizi e Cai Chuchu adormeceu encostado em um pilar próximo. Jian Quan o carregou para um quarto vago na cabana de palha para dormir, enquanto Cai Chishui brincou um pouco com Xiao Lai e depois foi para casa. Nos dias seguintes, Xiao Eizi e Cai Chuchu seguiu Jian Quan para plantar na terra todos os dias. Inevitavelmente, ele era visto por outros na aldeia, que perguntavam sem rodeios, e Xiao Eizi sempre respondia honestamente. As pessoas da aldeia ouviam e riam alto. A habilidade médica de Jian Quan é indiscutível, quanto a plantar na terra. Com certeza não é tão bom quanto nós, velhos. Será que você foi enganado por Jian Quan para ajudá-lo a plantar na terra? Depois de ouvir isso, Cai Chuchu apressadamente balançou a cabeça e respondeu, não é nada disso, o irmão Jian Quan é muito bom em plantar na terra. Eu já decidi tomá-lo como meu mestre. Vocês, velhos, esperem para ver. As palavras de Xiao Eizi imediatamente provocaram uma explosão de risadas. Depois de alguns dias, Jian Quan plantou toda a terra. Então ele disse a Xiao Eizi, você passou no meu teste. Você está disposto a me tomar como seu mestre? Depois de ouvir isso, Xiao Eizi acenou com a cabeça apressadamente. Irmão Jian Quan, eu quero. Jian Quan sorriu. Ainda me chama de irmão. Você tem que mudar a forma de me chamar de agora em diante, mestre. Xiao Eizi chamou apressadamente. Naquela noite, Jian Quan realizou uma cerimônia de discipulado. Segurando o chá oferecido por Xiao Eizi, Jian Quan disse, antes de você, eu aceitei um total de 5 discípulos. O discípulo mais velho, Ye Fan. O segundo discípulo, Hagao Bai. O terceiro discípulo,
Wen Pinshen. O quarto discípulo, Ao Zijian. O quinto discípulo, Jin Xue. Você é o sexto. Depois de ouvir isso, Xiao Ezi ficou surpreso. Eu tenho 5 irmãos mais velhos? Eu sou o sexto? Então, onde estão meus irmãos mais velhos? Por que eu nunca os vi? Jian Quan acenou com a mão, haverá uma chance de vê-los no futuro. Então, Jian Quan deu muitas sementes de milho para Xiao Ezi e pediu que ele plantasse sua própria terra o mais rápido possível. Em seguida, ele também lhe deu uma enxada. Xiao Ezi concordou apressadamente. Nos dias seguintes, Xiao Ezi plantou toda a sua própria terra, e Jian Quan lhe deu outra tarefa, preparar o terreno para plantar árvores frutíferas. Nesse dia, Xiao Ezi estava preparando o terreno na montanha. Nesse momento, ele estava ainda mais moreno. Xiao Ezi, empresta a enxada. Eu encontrei uma erva medicinal, mas não trouxe a enxada. Nesse momento, um tio mais velho correu. Xiao Ezi o conhecia, seu nome era Lu Dadong. Normalmente, Xiao Ezi o chamava de tio Dadong. Ele não recusou e entregou a enxada para outra pessoa. Em poucos dias, Cai Chuchu, o pequeno diabo, já havia cultivado sua montanha e plantado árvores frutíferas. Hoje, Cai Chuchu foi à casa de Jian Quan porque Jian Quan disse que o ensinaria algo diferente hoje. Jian Quan já estava acordado e estava na entrada da árvore. Mestre, Cai Chuchu se adiantou. Jian Quan, você chegou. Espere um pouco, Jian Quan termina de lavar a árvore rapidamente, pequeno diabo. Hoje, como mestre, vou te ensinar um conjunto de boxe. Vou chamá-lo de punho com. Jian Quan estava no gramado, falando com Cai Chuchu. Mas mestre, de que adianta eu aprender isso? Eu não brigo. Cai Chuchu perguntou sem entender. Jian Quan, garoto tolo, o mestre sabe que você é muito obediente. Não gosta de causar problemas, mas você já pensou no que aconteceria se alguém intimidasse sua irmã algum dia? Cai Chuchu ficou pasmo, então seus olhos aumentaram lentamente. Sim, mestre, eu quero aprender com você, eu quero proteger minha irmã. Jian Quan acenou com a cabeça. Ok, olhe com atenção. Jian Quan deu um salto e mostrou. Ele pulou no ar, então seus ombros se moveram constantemente, empurrando para a esquerda e para a direita. Então ele deu um salto e mostrou, então deu um tapa no chão com uma palma após a outra. O conjunto foi concluído. Jian Quan olhou para Cai Chuchu. Você viu claramente? Cai Chuchu. Mestre, por que sinto que este boxe é um pouco vergonhoso? Posso não praticar? Jian Quan, está tudo bem, mas quando você vê sua irmã sendo intimidada, você só pode ficar de lado, impotente, e aquelas pessoas ainda vão te segurar e deixar você assistir sua irmã sendo intimidada o tempo todo. Não diga mais nada, Cai Chuchu disse rapidamente, eu vou praticar, eu preciso ficar forte. Só então Jian Quan acenou com a cabeça. Você é uma criança ensinável. No tempo seguinte, Cai Chuchu estava constantemente praticando punho com. O que ela e Jian Quan não podiam ver era que Cai Chuchu praticava o boxe todas as vezes. A aura circundante fluiria para seu corpo. O Vale Shuang está em uma situação sem precedentes hoje. Porque hoje é a competição da seita, as pessoas que estão no topo do ranking não só podem obter as recompensas da competição, mas também pode aumentar o status na seita. Wang Pengpen estava segurando uma concha de água na multidão com excitação em seu rosto. Meu balde, finalmente esperamos por isso, o objetivo desta vez. Discípulos do pátio interno. Após os aplausos, os discípulos da seita começaram a entrar em campo. À medida que cada discípulo terminava a competição, a mão de Wang Pengpen segurando a concha de água apertava cada vez mais. Essa não é a irmã júnior de Wang Pengpen? O que você está fazendo com essa concha de água? Você ainda não fez o suficiente como discípulo servente? Ou devo informar a seita e deixar você continuar sendo um discípulo servente? Nesse momento, uma mulher se aproximou. Ela disse de forma sarcástica. A mulher estava vestida de forma luxuosa, segurando uma espada de jade. Ela parecia etérea e celestial, mas seu rosto revelava acidez e maldade. Essa pessoa se chama Yuki Auxia. Ela entrou na seita ao mesmo tempo que Wang Pengpen. No início, ambos eram discípulos serventes, mas depois, Yuki Auxia usou sua beleza para fazer acordos com discípulos do pátio interno. Ela não apenas se tornou uma discípula do pátio externo alguns meses antes, mas também obteve muitos recursos. Portanto, a cada encontro, Yuki Auxia sempre tinha um senso de superioridade infinito e frequentemente zombava de Wang Pengpen. Wang Pengpen não iria tolerá-la. Não é da sua conta, não me deixe te encontrar na competição do pátio interno, caso contrário, vou rasgar sua boca. Yuki Auxia sorriu encantadoramente. Irmã Júnior, já organizei tudo. Você saberá na hora. Dizendo isso, ela ergueu a espada de jade em sua mão. Este é um presente do irmão Sênior Liu. É uma espada de jade no nível de artefato mágico, feita por um mestre renomado. Espero que, na hora, sua concha de água possa bloquear. Wang Pengpen estava prestes a responder, quando de repente percebeu.
que a concha em seus braços estava tremendo constantemente. Parecia muito animada, ou melhor, parecia ter sido extremamente insultada. Vendo Wang Pengpen em silêncio, Yu Qiaoxia pensou que ele estava com medo. Riu desdenhosamente e olhou para o pátio interno. Nesse momento, a voz do Elder Presidente foi ouvida do pátio interno. Segunda partida, Wang Pengpen contra Yu Qiaoxia. Por favor, subam ao palco. Ao ouvir a voz do Elder, Wang Pengpen entendeu instantaneamente o significado das palavras de Yu Qiaoxia. Então, ele inconscientemente olhou para Yu Qiaoxia e viu o rosto presunçoso de Yu Qiaoxia. Mas tudo bem, vou rasgar sua boca daqui a pouco. Wang Pengpen murmurou. E caminhou em direção ao pátio interno. Logo, os dois estavam de pé. Yu Qiaoxia parecia presunçosa. Irmã Júnior, não diga que a irmã mais velha está intimidando você. Eu vou deixar você atacar primeiro. Então eu não vou ser educado. Wang Pengpen não falou bobagem. E ergueu a concha de água. Mas os discípulos atenciosos abaixo perceberam que a mão de Wang Pengpen segurando a concha de água estava tremendo. Como se estivessem com medo, mas o que eles não sabiam é que não era a mão de Wang Pengpen que tremia, mas a concha, porque ele estava muito animado, e neste momento, Wang Pengpen já estava correndo em direção a Yu Qiaoxia com a concha na mão, e ao mesmo tempo a concha em sua mão se moveu, e neste momento Yu Qiaoxia sentiu que algo não estava certo. Ela rapidamente levantou Yu Jian para encontrar o golpe, chorando como se uma bolha estivesse estourando. Quem não soubesse pensaria que era a concha de Wang Pengpen que foi perfurada por Yu Jian, mas os discípulos abaixo. Cada um deles arregalou os olhos, com descrença escrita neles. Como isso é possível? Os poucos anciãos que assistiam à batalha se levantaram diretamente, suas expressões também com descrença, porque no momento em que a concha e Yu Jian entraram em contato, toda Yu Jian se transformou diretamente em pó e voou com o vento, e a concha continuou sem diminuir a velocidade. Continuou a golpear Yu Qiaoxia. Yu Qiaoxia ficou horrorizada, ele queria escapar, mas seu corpo parecia estar preso por alguma força, não conseguia se mover de jeito nenhum, e o que deixou Yu Qiaoxia ainda mais inexplicavelmente horrorizado. Ele realmente colocou o rosto para cima. Pará! Um som nítido. O rosto de Yu Qiaoxia teve um contato íntimo com a concha. Em meio a um grito, Yu Qiaoxia foi jogado para fora, voando diretamente para fora da arena. Yu Qiaoxia caiu como um cachorro morto sob a arena, lutando dolorosamente algumas vezes. Competição. FIF finalizada. Wang Pengpen vence. O ancião que presidia disse incrédulo. Os discípulos e anciãos abaixo ficaram todos estupefatos. Eles estavam pensando. Se Wang Pengpen era muito forte, ou Yu Qiaoxia era muito fraco. Ninguém pensou que fosse o mérito da concha. Porque parecia muito comum. Era apenas uma concha comum. Apenas porque estava nas mãos de Wang Pengpen. Wang Pengpen, por que ele ainda não saiu do palco? O ancião que presidia viu que Wang Pengpen ainda estava parado ali, então ele o lembrou. Wang Pengpen se virou e desceu do palco. Todos os discípulos que o enfrentaram viram seu rosto vermelho de excitação. Todos pensaram que ele estava animado por vencer a partida. Mal sabiam que Wang Pengpen estava animado com o poder da concha. O que ninguém sabia era que Wang Pengpen só descobriu quando usou a concha que a concha tinha uma capacidade aterrorizante de amplificação. Quanto ao aumento específico, Wang Pengpen também não soube dizer, agora mesmo ele claramente usou menos de 1/10 de sua força afiada e desencadeou um ataque aterrorizante, e também, Wang Pengpen sentiu que a concha parecia ter alguma função de bloqueio, mas a batalha terminou muito rápido, sem uma sensação específica. Então ele não pôde confirmar. Em seguida, Wang Pengpen subiu ao palco sucessivamente, e os oponentes que o enfrentaram. Ninguém conseguiu resistir a um único golpe. Logo, Wang Pengpen confiou diretamente em sua força do 5º nível de refinação de Qi, para derrotar todos os adversários, incluindo aqueles do 5º, 6º e 7º níveis de refinação de Qi que encontrou depois. Ninguém conseguiu resistir a um único golpe. Isso continuou até a Batalha dos 8 Melhores, onde ele enfrentou um oponente do 9º nível de refinação de Qi, e foi o mesmo. A batalha final também foi sem suspense. Wang Pengpen conquistou o primeiro lugar. A partir de então, Wang Pengpen se tornou um discípulo do Portão Interno. E também ganhou um apelido, Mestre da Concha Xuanyin. No pequeno pátio de Jianquan, Xiao Lai estava deitado sob a videira tomando sol, Lao Bai estava confortavelmente deitado sob a treliça de uvas dormindo, e Jianquan estava praticando boxe com Kai Chuchu. Enquanto praticava, Jianquan cantava, "Você é tão linda. Kai Chuchu, tum tum tum." Neste momento, ouviu-se uma batida na porta. Pequeno Eizi, vá abrir a porta. Jianquan caminhou em direção à treliça de uvas. Enquanto dizia, sim, mestre. Kai Chuchu correu apressadamente e abriu a porta. Tio Dadon. A voz surpresa de Kai Chuchu veio do outro lado da porta. Depois de um tempo,
Cai Chuchu levou Lu Dadong para a frente de Jian Quan. Irmão Dadong, o que é isso? Jian Quan olhou para Lu Dadong em seu abraço com surpresa, segurando uma pá de ferro. Lu Dadong sorriu timidamente. Irmão Jian Quan, desta vez vim pedir que você me ajude a forjar uma enxada. Desde que pegou a enxada de Cai Chuchu emprestada da última vez, Lu Dadong voltou e usou sua própria enxada. E sentiu que não estava funcionando bem, não importa como ele a usasse. Nestes dias, ele trocou por uma nova, mas ainda não estava funcionando bem. Então ele se lembrou de Cai Chuchu dizendo que sua enxada foi dada por Jian Quan, então ele veio dar uma olhada. Jian Quan, como o irmão mais velho sabia que eu sabia forjar ferro? Lu Dadong coçou a cabeça e contou sobre o dia em que pegou a enxada emprestada. Lu Dadong, você pode me ajudar a forjar uma? Jian Quan, posso, mas eu tenho um pedido. Lu Dadong perguntou apressadamente. Que pedido? Jian Quan, não pode sair da aldeia. Lu Dadong acenou com a cabeça apressadamente. Ok, prometo não tirá-la daqui. Jian Quan apontou para o chão. Então coloque o ferro ali e venha buscá-lo amanhã. Lu Dadong acenou com a cabeça repetidamente. Ok, na manhã seguinte. Lu Dadong correu para pegar a enxada. Jian Quan já a havia forjado e entregou a ele. Lu Dadong pegou a enxada e olhou para ela repetidamente, acariciando-a sem parar. Se você apenas olhasse para sua expressão, você pensaria que ele estava acariciando sua esposa. Esta enxada é tão bonita, é exatamente essa sensação. Jian Quan, velho irmão Dadong, lembre-se do nosso acordo. Lu Dadong acenou com a cabeça apressadamente em concordância. Com certeza não a levarei para fora da aldeia. O que Jian Quan não esperava era que Lu Dadong se gabasse de sua enxada toda vez que encontrava pessoas da aldeia. Como resultado, todos na aldeia sabiam que Jian Quan sabia forjar ferro e que o fazia muito bem. Então, eles foram procurá-lo um após o outro para forjar enxadas, foices, panelas de ferro e espátulas. Com tanta coisa para fazer, Jian Quan ficou ocupado por 3 meses e finalmente forjou todos os utensílios de ferro do povo da aldeia. Hoje, o milho que Jian Quan plantou ficou amarelo. Pode ser colhido. Muitas pessoas da aldeia vieram ajudar. O que é surpreendente é que a colheita de milho plantada por Jian Quan rende 6 ou 7 espigas por planta, e são grandes e cheias. Você tem que saber que o milho que eles próprios plantam rende no máximo 2 espigas, e a segunda espiga é particularmente pequena. No começo, eles zombavam de Jian Quan, que ele era apenas bom em medicina, não em agricultura. Desta vez, ele bateu diretamente em seus rostos com força. A coisa mágica não para por aí. Normalmente, colher milho faz você sentir coceira no corpo. Desta vez, não só não coçou, como também foi muito agradável ficar no milharal. Durante a colheita, Jian Quan usou o milho colhido para cozinhar para eles. Depois que as pessoas que ajudaram comeram. É completamente celestial, não só é delicioso, mas também revigora. Trabalhar um dia inteiro não cansa. Depois de colher o Jian Quan, todos ajudaram a colher o milho do pequeno Eizi, do tio Kai. O ocupado Jian Quan moveu a maior parte do milho para a casa do chefe da aldeia, Lu Jianping. Nesse momento, Jian Quan percebeu que Lu Jianping havia machucado a perna. Jian Quan sempre pensou que Lu Jianping estava ocupado, então não o chamou para ajudar a colher o milho. Não esperava que ele tivesse machucado a perna. Chefe da aldeia, você machucou a perna. Por que não me contou? Jian Quan estava preocupado e examinando o pulso de Lu Jianping. Lu Jianping estava pálido. Parecia excepcionalmente abatido. Está tudo bem, pequeno Jian Quan. Mas não poderei clinicar nos últimos tempos. Além disso, também será difícil resolver problemas para a aldeia. Pequeno Jian Quan, depois de pensar bem, que tal? Eu te deixo assumir a posição de chefe da aldeia? Meus ossos velhos. Temo que não viverei muito mais. Jian Quan balançou a cabeça. Como isso pode acontecer? Temo que o pessoal da aldeia não concorde. Lu Jianping sorriu e disse, está tudo bem. Na verdade, eu já falei com eles. A partir de hoje, você é o chefe da aldeia de Qinxian. Jian Quan pegou a arca de roupas, tirou um pêssego de dentro. Falaremos sobre isso mais tarde. Coma isso rapidamente. Lu Jianping sorriu e sorriu alegremente. Ainda bem que o pequeno Jian Quan me entende. Sabe que não gosto de tomar remédios e gosto de comer frutas. Jian Quan foi lavar o pêssego e o entregou a Lu Jianping para comer. Este pêssego é um pêssego que cresceu na árvore de pêssego no espaço antes. Pode aumentar a vida útil em 30.000 anos e tem muitos efeitos inesperados. A árvore de pêssego ainda está viva e agora está plantada no pátio de Jian Quan. Lu Jianping comeu muito a sério, comendo e chorando. Eu não esperava, meus ossos velhos. Ainda tem alguém para ficar comigo e cuidar de mim. Vale a pena morrer agora. De onde Jian Quan tirou tantas emoções? Espere melhorar e encontre um parceiro para ter 10 ou 8 filhos. Então você terá um parceiro. Ha 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 ha.
Lu Jianping começou a rir alto. Xiao Jianquan, você sempre gosta de brincar comigo, Jianquan. Você saberá então. Enquanto eles conversavam, os representantes de cada família da vila vieram. Jianquan ajudou Lu Jianping a se levantar e ir para o pátio. Lu Jianping anunciou a todos que estava cedendo o cargo de chefe da vila para Jianquan. Todos apenas discutiram um pouco e não tiveram nenhuma objeção. Alguns até expressaram apoio. Afinal, Jianquan ainda tinha algum prestígio na vila. Depois de contar, consegue ler a sorte, ver o Feng Shui, cultivar a terra e forjar ferro. A partir de hoje, Jianquan se tornou o novo chefe da vila de Qinxian. Jianquan estava de pé na frente de todos. Não se preocupem, eu farei um bom trabalho como chefe da vila. Se vocês tiverem algum problema no futuro, venham me procurar. Todos concordaram e então Jianquan os dispensou. Não muito depois que Jianquan e os outros saíram, Lu Jianping, que estava deitado na cama, de repente percebeu que sua perna não doía mais. E a coluna lombar e as articulações, que doíam frequentemente antes, estavam todas curadas. Lu Jianping pulou de repente e então ficou completamente estupefato. Quando foi que eu fiquei tão ágil? Lu Jianping de repente se lembrou do pêssego que Jianquan lhe deu para comer. Ele rapidamente abriu a porta e correu para a casa de Jianquan. Desta vez, ele verificou. Ele realmente ficou ágil. A velocidade de Lu Jianping era muito rápida, como o vento. Os outros velhos da vila balançaram a cabeça ao verem isso. Aquele velho Lu está louco, correndo tão rápido. Não tem medo dos ossos se despedaçarem? Sim, talvez ele tenha desistido de si mesmo. Outro velho acenou com a cabeça e disse, se você desistir de si mesmo, você consegue correr tão rápido? Mostre-me você correndo. Bem, eu só estava dizendo, rápido. Lu Jianping abriu o portão do pátio da casa de Jianquan e viu Jianquan mergulhando os pés. Chefe da vila. Como você veio? Jianquan levantou a cabeça. Lu Jianping examinou o pátio e descobriu que muitos objetos brilhantes e coloridos estavam dispostos no pátio.